Cara, assim, eu fui pra lá pra trabalhar, só cuidar da parte de saúde e segurança, de SSMA. Não, desculpa, da parte de ISO, de início. De ISO. Isso 9 mil, 9 14 mil. 9001, 14 mil. 14 mil. Qualidade e meio ambiente, certo? Que é a Certo. minha área de formação. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu acabei. Na verdade, assim, a minha história vem anterior a isso. Eu conheci o pessoal lá em 2006, por aí, mais ou menos. Já estava em Guarulhos, a galera? Já eles mudaram para lá em 2005. Conheci eles através de um cara que está na Paras Tietê, que é o Alexandre, que é o cara que é responsável por eu estar no setor. Devo a ele e minha ida para o setor, na área de compras, comercialização, enfim, o cara que me colocou nesse ramo. Aí tem a minha história de anterior, que era da catação, cooperativa. É que você veio do pós-consumo lá tipo, a gente submundo. Você veio lá do. Eu vim lá de trás, eu puxava carrinho na rua, cara. Você puxou carrinho na rua? Na rua. Eu não sabia desse detalhe. A gente tá trocando ideia. Pra mim, você tinha começado ali na 90, cooperativa. Não, em 99 fiquei desempregado. 99. 99. Aí eu trabalhei de servente. Meu filho tinha nascido, tinha 3 aninhos. Um ano, desculpa, 98. Em 99 fiquei desempregado, eu fui obrigado a procurar o que fazer da vida, trabalhar. Meu pai já trabalhava nesse ramo, meu pai já tinha um depósito, enfim, eu fui trabalhar com ele. E aí que eu vim catar na rua. Putz, eu conheço essa moca toda. Ah, você trabalhou na parte onde tem, digamos assim, o resíduo mais rico ainda. Catava na rua. Em comparação com os bairros mais afastados. O saco do lixo do camarada do condomínio, pra poder tirar o meu sustento. Tirava dali tudo. Enfim, o material. Beleza. Aí eu vim pra cooperativa em 2003. Anterior a isso, eu montei aquilo que eu te falei, o projeto meu de trabalhar com plantação de coleta seletiva dentro do condomínio. Aí eu já tinha caminhonete, já tinha estrutura. Você chegou a executar ou não? Já, cheguei. Eu tenho uma rede de hotel hoje em São Paulo que chama Blue Tower. Essa rede, eu já tinha começado trabalhando na unidade Anália Franco. Inclusive, existe até hoje lá. Você trabalhou com boy, hein, mano? Um pouquinho. Daí eu vim para a cooperativa. Né? Naquela época tinha um projeto da prefeitura de São Paulo, né? Na Marta Suplicy, que queria montar as cooperativas, enfim. E existia 5 núcleos, que chamava de núcleos, né? Núcleo Vila Prudente, Sapopemba, São Martinho aqui embaixo do viaduto do Guarda-Larrara, tinha o pessoal da ali na Radial, né? Na Radial. E tinha um pessoal que era da Vila Prudente, que eu fazia parte. Como eu sempre fui um cara meio articulado, aquela conversa toda, um cara bom de conversa, no bom sentido, espero. Não, você manja. Então, o pessoal enxergou em mim um potencial, né, de ser uma liderança no meio disso. Então me chamaram. Então, nisso daí já foi para você entrar na cooperativa? Não, para processo de formação da cooperativa. Que antes foi antes? Desses 5 núcleos nasceria essa cooperativa que era a Central Tietê, que existe até hoje aqui Central Tietê, na Salim Maluf, com a Marginal. Com a Marginal. Então existe até hoje. Então ali, a gente foi várias conversas, enfim, eu acabei viajando, indo para outros estados, encontros, né? Que aí é o encontro dos catadores, enfim. Aí Você participou bastante? Participei bastante. Legal. Então, aí viajei para Fórum Social Mundial, um monte de coisa. Aí participei bastante. Você viajou para fora do Brasil? Não cheguei. O nome do fórum era Fórum Internacional. Acontecia sempre no Rio Grande do Sul, tá? Em Porto Alegre. Sempre em Porto Alegre. Então eu participava ali. Participei 2 vezes. E outros que teve, aqui no interior, em São Paulo mesmo, alguns encontros. Então, nessas participação, aí veio a formação da cooperativa em 2003. Foi dia 11, 12 ou 13 de fevereiro de 2003. Sei que foi nessas 3 datas, eu não lembro agora o dia exato. Sei que foi fevereiro de 2003. Fundou a cooperativa. A Marta Suplicy era prefeita ainda. Foi a primeira que foi fundada. Você lembra onde foi? No Tietê? Essa que você está falando do Tietê? Central Tietê. Ela foi a primeira? Foi a primeira. Então ali eu era presidente daquela cooperativa. Então a minha história começou lá atrás e chegou até aí. Fiquei lá até 2006, por aí mais ou menos. Então ali acontecia tudo. Vinha então, todas as delegações do mundo, do planeta vinha ali.
Você viu o alemão, o japonês, o francês, o indiano, todo mundo vinha ali conhecer o projeto da coleta seletiva, pô, cidade de São Paulo, né, pô? Aí É uma puta metrópole, né? Baita metrópole e do planeta, então tudo acontecia, os caras queriam ver, pô, como é que tá acontecendo isso? Deixa eu lá ver, eles vão vinha lá. Quem tava lá? O Danielzinho. Um cara O nordestino, filho de lavrador da terra. Que começou com a sucata pegando lá, com o carrinho. Chegou aqui na cidade dessa com 14 anos de idade, sozinho. E começou. Você veio pra cá com 14 anos sozinho? 14 anos de idade. Eu vim pra cá, meu irmão já estava aqui. Naquela época era carta, cara. Não tinha celular, não tinha nada. Pode crer. Mandei carta pra cá, ó. Estou indo, meu pai me colocou no ônibus, né? Com autorização do juiz, Tá, isso que eu enfim, ia perguntar. Se foi. São Geraldo, até na época. Pode crer, pô. E quando eu cheguei aqui. Você não viu aquelas clandestinas aqui? Não, tá certinho. Quando eu cheguei aqui no Tietê, cadê meu irmão me esperando? Porque eu mandei a carta acho que eu saí lá dia 14. Não, Essa é bom com data, mano. 12 de abril de 95. Eu saí de lá. Então eu ia chegar aqui 2 dias depois, 2, 3 dias, né? Cheguei na Tietê um dia de domingo, 9 horas da manhã eu desembarquei. 9h30 o ônibus encostou na plataforma, eu desci. Cadê minha família? Ninguém. Pô, você chegar em São Paulo. Caraca, você ficou puta, e agora? 14 anos. Então eu tinha a opção de voltar na agência e falar, preciso voltar porque eu não achei minha família, eles tinham por obrigação de me levar, porque eu vim sob a responsabilidade deles, né? Até o desembarque. Existe hoje isso ainda? Não sei, cara. Nem sei. Aí, nada do meu irmão. Como ele me contava onde ele morava, que era o Alto da Mó, aquela coisa toda, aí eu sempre fui um cara bom de ouvir e prestar atenção no que está se falando e aqui ficar na minha mente. Eu vou construindo imagens da coisa. E eu lembrei. E aí no dia eu falei, não vou voltar. Eu já cheguei aqui, cara, eu vou voltar para lá. Nem que eu fique aqui, eu vou fazer alguma coisa da vida. 14 anos, sempre fui um cara meio de atitude. E aí tinha um táxi para sair, uma mulher também ia para Vila Prudente. Eu falei, moço, eu tinha R$10 na época no bolso. Eu lembro, fosse uns 10 conto. 10 conto em 95 era 95. Um dinheirinho até. Aí eu falei, ó, a gente divide, né, o transporte, o táxi na época, né? Ela falou, tá bom. Eu desci. E aí, cadê onde que era? Eu explicava pro taxista onde que era mais ou menos o lugar. Era lá de Janópolis, na favela da Vila Prudente. Quando eu cheguei ali, cara, que eu olhei e falei, cara, eu morava lá em Alagoas. A gente tinha uma situação bem humilde, mas, pô, casa a gente tinha pra morar. Puta casão, a gente morava, bem humilde, mas tinha. E eu cheguei ali e falei, que é isso, cara? Como é que eu vou morar num lugar desse? Eu estranhei, né? Falei, você tomou um choque quando você viu. Morar num lugar... Era favela ainda que era daquelas madeira, não? Já era alvenaria, tudo? Em 95, aquela favela era muita madeira, né? Muito barraco de madeira. Hoje em dia, aquele trem ali é um polo comercial muito grande ali. Então, eu procurei minha família. Como minha família sempre, já há muitos anos aqui, tinha um nome, os Basílios, a pessoa conhecia eles e tal. O senhor, que eu não lembro o nome, que era como líder comunitário, lembrou, não, o seu tio eu conheço, vou te levar lá. E aí, meu amigo, achei minha família. E aqui estou eu. O pessoal tomou um baque quando te viu, assim? Você falou que... Né? Meu irmão também não tinha recebido a carta. E nem sonhava que estava vindo. Nem sonhava que estava vindo. Sabia que eu ia vir, mas não o dia, né? E, enfim. E aí você chegou primeiro que a carta? Nunca chegou. A carta nunca chegou? Nunca chegou. Putz. Foi extraviado. Nossa. Então, eu vim pra cá e comecei a minha história. No dia 25 de abril é meu aniversário. Foi meu primeiro emprego como office boy. Um garoto de 15 anos de idade. Era o que tinha, acho que o pessoal naquela época tinha esse trampo de office boy. Pegar busão com envelopinho e pegar metrô, trem, essas coisas. Na época não era isso. A office boy que eu peguei era distribuir aqueles folhetos desentupidores nas portas. Colocar nas portas. Sair colocando, panfletando, tipo panfletando. Na carteira era office boy. E depois disso eu trabalhei em Lava Rápido, e aí eu constituí família, trabalhei numa empresa de calçados, que era fazer correia de chinelo, essas coisas e tal. Eu nunca parei de trabalhar, nunca. Sempre fui um cara que nunca tive problema com o emprego, nunca. Você teve desempregado? Não, só se eu quis ficar desempregado, mas não dava. Não dava, porque sempre alguém me chamava. Eu sempre fui
assim, se me chamavam porque eu sempre fui um bom profissional. Que você é de confiança, de né? confiança. Não precisa nem... Então, aí, enfim, como eu te falei, meu filho nasceu, enfim, eu fiquei, a empresa que estava trabalhando, ela acabou a obra e dispensou todo mundo. E nisso que eu fiquei, meu pai já está aqui, meu pai já tinha vindo e tal. Aí nós começamos junto. Ele já tinha iniciado, na verdade, eu comecei a dar um corpo maior na coisa. Aí eu comecei a pensar em espaço, em transporte, em tudo e tal. Engraçado, aquele shopping da Vila Prudente ali, hoje todo mundo vai lá, se diverte, come, mas aquilo ali eu vi ele nascer. Desde a primeira sucata que saiu dali daquele shopping, meu pai pegou. Até o dia que inaugurou. O que você fazia com o teu pai era o que? Era um depósito de reciclagem que você tinha? Foi o seu primeiro contato com a reciclagem, foi ali? Ali você começou a ter noção do que era metal, alumínio, ferro, papelão, plástico? Tinha meu tio que já trabalhava com isso, ele mora em Campinas, mas eu não tinha contato com a coisa, eu sabia que ele trabalhava, depois do meu pai. Você meteu a mão, primeiro contato mesmo, direto, você meteu a mão. Aí eu vi que aquele negócio, que todo mundo tinha preconceito, era um baita negócio, dava dinheiro, cara. Puta, até hoje tem, você sabe que até hoje tem. Tem, mas não, né? É porque... Essa parte do dia que você corta, ninguém quer saber. Não, mas todo mundo já percebeu que eu tava até falando com as meninas da outra vez que a gente tava aqui, que, pô, a reciclagem ela deve muito pros catadores das décadas de 80, 90, porque era um pessoal que, eu até comentei, pessoal que vinha de fora do estado, tinha gente com limitação de estudo, pessoa que era ex-presidiário, que não tinha o que fazer e tal, usou aquilo ali como para se alavancar na vida, e hoje em dia tem empresa que você vai, que a primeira coisa, empresa que faz gerenciamento, ou que trabalha com reciclagem, que não quer uma pessoa que já puxou cadeia, que já tá um negócio. E se você for ver a história dos pioneiros, dos grandes aparistas de São Paulo, os caras que, vamos dizer aqui, uns 60% deles, os caras que puxaram na rua. Parista, sucateiro, plastiqueiro. Eu sei. Os grandes, os milhos, os caras que são da bagaça mesmo. São referências, os caras que, tipo, você olha pros caras e fala, pô, e eles mantêm a simplicidade até hoje, os caras. Eu conheço um. Boa parte deles tem essa simplicidade. Então, é uns caras que começaram do nada. Você vai ver a história, você, pô, o cara hoje tem um baita império. Mas você vai ver a história do cara. Eu conheço um que ele pegava com carrinho de mão. Tipo, ele pegava com o carrinho de mão e guardava no quintal dele. Meu pai começou com um carrinho de feira. Sabe aquele carrinho de feira que você vai na feira antigamente? Hoje em dia não tem mais. Sei qual que é vazado, todo vazado. Hoje em dia é tipo uma sacola, né? Tipo uma bolsa aqui com carrinho. Isso. Aquilo lá, começou com aquilo. Daquilo, uma carroça, um carrinho de mão, depois uma carrocinha de madeira, aí uma, duas... Carrocinha que era feita com fundo de geladeira? Não, daquele de madeira mesmo. Mas você pegou aqui de fundo, acho que não existe mais aqui de fundo de geladeira que era de ferro antigamente? Difícil. Porque é de plástico hoje em dia, substituiu. Você vai ver muito nas pequenas cidades, num lugar bem mais interiorano. Que é estreitinho e tal. E aí a gente começou a construir. Depois, voltando, eu vim para a cooperativa, onde eu conheci, tive grandes oportunidades de conhecer muita gente, né? Pessoas que eu devo muito a questão do conhecimento que eu tive, das aberturas, enfim, eu sentava na mesa, tanto com o catador como um prefeito, um vereador, um secretário de municipal. É que você estava representando os dois lados, né? Você representava, tipo, você tinha que converter aquela linguagem política para os catadores e explicar para as necessidades da demanda do Você estava no meio ali, tipo, fazendo essa ponte ali para todo mundo ficar entendido do que estava acontecendo. Isso aí, tinha que levar a demanda e trazer as soluções para o pessoal. Então, aí em 2003 inaugurou a cooperativa, iniciou todo o trabalho aqui na Central Tietê, que existe até hoje. Ali, quando eu comecei, veio meu pai e meu irmão junto comigo, eles ficaram pouco tempo, porque eles viram que não era para eles, né? Como a gente já tinha uma estrutura. Existe uma diferença, não existe? Quando você tem o seu depósito, o seu comércio, quando você recebe aquele compactador que vem urbano ali, que descarrega lá, você sente você vê uma diferença no material ali, um pouco mais trabalhoso ali. Trabalhoso e é um pouco meio que insalubre, né? Porque eu trabalhava lá, mas a gente não passava por essa questão, apesar de ser um espaço limitado, aquela coisa meio rústica, mas a questão insalubre era bem reduzida, porque a gente tomava um certo cuidado com isso. Então a gente procurava mais um material industrial. Meu pai sempre teve muito contato com indústrias ali da rua Guaramiranga, ali
na Vila... Ali já não é na Vila Prudente. Vila Prudente, São Caetano ali, bem no finalzinho, atrás do shopping ali. Então, então era um material muito bom, limpo, né? Pós-indústria A gente geralmente começou isso. a fazer trabalhos com os hotéis, né? A rede de hotel, a rede de condomínio da antiga ferroviária de trem ali na Presidente Wilson. Eu tinha ali dentro do condomínio. Eu pegava tambor 200 litros, eu pintava ele verde, azul, amarelo, nas cores da seletiva, né? E implantava dentro desses lugares. Então, o que os caras hoje têm, grandes institutos que tem Hoje em dia os caras põem uns containers. E que os caras hoje têm alavancaram o negócio, isso é coisa que eu comecei lá atrás. Quando eu hoje vejo a história, eles falam, caraca, eu fiz isso, cara. Você fez isso. Eu fiz isso, e por que eu não... Lá atrás e não... Não, então, porque naquela época não tinha essa visibilidade, né? Então, naquela época a gente não tinha não tinha conhecimento. Mas também o recurso financeiro ajuda pra caramba, sim, né, sim. pô? Os caras para investir... Os caras hoje em dia tem por trás grandes empresas do mercado aí, empresas multinacionais que investem, dá equipamento, dá tudo. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra porra, mas se parar pra analisar, se você for comparar, assim, pelo fato de, tipo, carreira solo, né? Carreira solo, fazer o que você fez. Eu, meu pai e meus 2 irmãos. Pique solo, só vocês. Se comparar com empresa grande, que nem hoje em dia tem aí, que os caras por trás, como você falou, os caras investem pra caramba por trás ali só, porra, e... Muito, os caras investem muito. Então, daí, enfim, em 2006 eu saí, fui trabalhar na área de compras, né, com uma pequena Paras que tinha ali no Quarto Centenário. Mas você saiu por vontade própria? Você saiu... Você lembra por que você saiu assim? Eu saí porque eu já não dava mais espaço. Eu não sou um cara de ver muito limitado na coisa. Se eu me sinto muito fechado na coisa, cara, eu não sou de... Você queria voar, mas... Daniel, isso aqui, só isso, não... Esse quadrado aqui. Não sai desse só quadrado. Aquilo ali não dá. Não dá. Eu gosto de sempre evoluir, tá sempre em evolução e buscando coisas novas. Que é o correto. E entre outras coisas que não dá pra... Sim, não convém falar. Não convém falar. Então, mas dali você aprendeu pra caramba, então, aqueles 3 anos. Foi 3 anos que você ficou ali? 3 anos. Aprendeu pra porra. 3 anos dentro e fora mais uns 3 anos que foi a formação, né? De conhecimento. Aí eu conheci muita gente, as ONGs da vida, né? Que davam suporte de formação. De você chegou a atravessar material, assim, não? Como assim? Os caras falam, os atravessadores, tipo, pelo conhecimento que você tem aqui, você pega daqui e atravessa pra uma outra empresa comprar aqui. Você chegou a fazer isso ou não? Não, isso não. Porque na época não tinha muito disso, né? Era muito embrião o negócio. Hoje em dia, com o telefone você faz venda de madrugada dentro da sua casa. Eu acho que depois de 2010 por aí, que o negócio que explodiu. Mas lá atrás era manual mesmo, manual, você tinha que... muito devagar, era o começo do negócio, né? Você sabia que... Você não sabia aonde encontrar, mas você sabia que tinha gente que precisava daquilo, que é diferente de hoje em dia. Aí, enfim, tive essas oportunidades, saí, fui trabalhar na Paras, de lá eu saí, fui trabalhar em outra cooperativa lá no Itaim, trabalhei um período... No Itaim? Fiquei lá acho que outubro de 2006, eu fiquei lá até maio de 2009, então uns 3 anos ali. Na cooperativa no Itaim? No Itaim. Ali, a cooperativa era uma potência muito grande, era um troço que... Chegou a trabalhar naquela cooperativa que tinha ali no Curuçá, ali, na Vila Curuçá? Nela, na Sembira, frente ao shopping, frente ao Parque do Chico Mendes. Ali. Itaim ali? Ali ela representava o Itaim? Porque é São Miguel ali, praticamente. Hoje em dia ela é... Nova Conquista era o nome. Eu acho que era esse nome mesmo. Então, ali eu comprei material lá pra caramba. Eu entrei, ela já tinha, como eu tinha esse conhecimento de fora, o pessoal me chamou, fui pra lá, você vai ser... Ali era coordenador de produção. Caralho, a cooperativa é uma potência. Ela era muito bem falada, essa cooperativa aí. Porque era uma potência. Então, eu lembro, tinha uma rampa que você descia pro setor lá embaixo, lá que tinha um pessoal que trabalhava com a galera que trabalhava com vidro, outra com garimpo e tal. Eu peguei material ali. Você deve ter se visto lá, mas não... Como eu era focado muito na produção. Então, em que ano que foi que você foi lá? Outubro de 2006 até abril, maio de 2009. Uns 3 anos mais ou menos. Não, eu peguei lá material, acho que em
Em 2009, 2010. Tava- 9 e tava 10 eu mais. peguei Acho material. que depois que ela pegou fogo, que ela teve incêndio lá, Eu, né? eu lembro que eu ouvi essa conversa que tinha acontecido isso lá. Aí, bom, não tinha mais, não dava, porque tinha família, precisava trabalhar, precisava, né? Eu já tinha os negócios, eu já desenrolava. Você já era fora, casado, já? Já. Eu já, casado já. Eu já fazia um trabalho extra cooperativa, né? Como eu já tinha saído da Tietê para trabalhar com Aparas, compras de material, né, para Aparas, lá eu também já desenvolvia. Além de trabalhar interno, eu já tinha fazer essa coisa de compra de material de outras cooperativas, de outros lugares, e destinava para outra aparência lá de Guarulhos. Então eu falei, não, então se eu já tenho esse caminho, cara, eu não posso, eu tinha uma família bastante. Ainda bem que você tinha esse paralelo aí, né? Que você já Porque eu te pensava. falei, eu nunca fui de ficar Não, mas parado. nunca é bom, pô, a pessoa Entendeu? depender só de uma. Um quadradinho para mim não Isso, funciona. né? É ruim pra caramba, limita a pessoa, pô. É. Daí eu fiquei lá, trabalhei lá um período, depois eu saí, montei um negócio próprio. No mercado estava indo bem, mas aí eu deparei com um camarada meio sacana, me deu um golpe, né? Aí eu fiquei sem dinheiro. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Quem trabalha com reciclagem Larga é, Aparas. putz, cara, Então eu você é fiquei muito sem- picareta. Fiquei sem grana. Assim, me deu uma quebrada no negócio. Então, para mim não ter que desfazer do que eu tinha, né? O transporte que eu tenho até hoje guardado, falei, cara, quer saber? Eu vou parar com esse negócio, vou fechar isso aqui. Minha esposa arrumou um emprego fora, ela trabalha comigo. E eu falei, vou parar. Aí o meu emprego também. Parei. Falei, vamos fechar isso aqui, vou Não, o jeito que você entregar. fala assim, arrumei um emprego também, parece que você não trampava antes, né? Não, emprego CLT. Não, CLT. mas tem uma galera que, tipo assim, você já. Essa entendi, piada todo mundo zoa. esse é Você o trabalha ponto. com reciclagem, o pessoal te vê e fala, ô, você vai arrumar um trampo quando? Ou você vai trabalhar de verdade quando? Quando É. você já trabalha com Mal reciclagem, sabe que reciclagem é muito mais trabalho que todo qualquer mundo outra trabalha com coisa. reciclagem passa por isso. Você fala, o pessoal te vê trabalhando ali na reciclagem e fala, ô, tem uma empresa que abriu vaga ali em tal lugar ali, você não vai querer arrumar um trampo, não. Você fala, Hoje- pô. Hoje em dia eu recebo vaga de emprego o dia inteiro, mano. Pessoas que ligam até, oferecem, cara, tá bom, tá tranquilo. Então, enfim, aí por conta disso, desfiz, entreguei, eu tinha pago um valor no ponto que eu tinha, consegui o mesmo valor. Era o que? Era ferro velho? Era um ferro velho na Vila Formosa. Então, repassei pelo mesmo valor e parei. E fui trabalhar. Fui trabalhar de manobrista, pra você ter ideia. Pra sustentar a família, pra até esfriar a cabeça e sacudir a poeira e tocar o barco. Caraca. Aí eu fiz o vestibular para gestão ambiental, faculdade, eu passei. Fiz o Enem. Peguei uma nota boa, ProUni, 100%. faculdade. 100%, cara. Entrei, fiz. Quando eu entrei, que em paralelo também, eu nunca parei. Em paralelo eu fazia também a área de compras de Aparas e vendia lá para Guarulhos. Então eu continuei as duas coisas. Eu falei para ela, vou ter que estudar, ter que focar. Aí eu conversei com a empresa de novo, falou, cara, vem para dentro. Você vai estudar, você vai fazer isso, trabalhar na área da ISO 914, aí eu foquei. Aí eu fiquei lá de 2013, foi quando eu comecei a faculdade, até 21. Então, a minha história vem lá, trabalhando. 21? Até 2021 foi quando eu saí. E aí eu, além da gestão ambiental, me formei, depois fiz segurança do trabalho também, me formei e tal, e fiquei lá focado. Só que segurança do trabalho é um troço que enlouquece qualquer Eu um. imagino lá, mano. Perrengue que você passava lá. Que Então eu comecei a ter problema de saúde, né? Muito problema de saúde, tinha que tomar remédio para dormir. Eu viajava muito, você sabe. Eu lembro que você fazia umas... Eu não parava, minha vida Você é era muita São empresa, José né, dos mano? Campos, Você é São muito Caetano, Sorocaba, Você chegou aí pra Jundiaí? Externa. Você foi pra Jundiaí também, você foi, né? Na implantação do projeto lá. Fiquei muito lá. Tem uma história que era engraçada desse negócio aí que não dava pra contar. Não, mas, porra, conta, cara, é da hora. Pra partir dessas ideias, dependendo do assunto, se for um assunto bem delicado, deixa quieto. Mas se for referente a trampo, projeto, essas coisas, eu dizia. Não, é um negócio meio delicado, não dá pra... Porque lá em Jundiaí, eu lembro que quando eu entrei lá,
o pessoal ainda tinha um núcleo lá em Jundiaí ainda, depois acabou, né? Depois parou isso. Aí não tem mais, né? Acho que encerrou o contrato lá, uma coisa assim. Encerrou por questões besta, mas encerrou. Ali foi engraçado, porque enfim, não dá pra contar aqui. Você vai dar problema pra algumas pessoas. Não, deixa. Mas, cara, eu lembro que quando você era bem empenhado lá dentro do trampo lá, aqueles certificado que você pedia pra galera ir fazer lá, de NR12, tinha o negócio do bombeiro lá, aquele negócio de brigada de incêndio, aquelas paradas tudo ali. Você começou a fazer ali? Ou você já fazia antes? Ou quando você saiu dali, você continuou fazendo? Não, Você desenvolveu ali dentro? Desenvolvi lá, porque foi quando eu me formei em gestão, né? Depois eu fiz segurança do trabalho. Porque eu sempre fui um cara que observo. Se eu estou dentro de uma empresa, eu fico de olho aonde que ela está indo. Como que ela está se comportando. Eu lembro que uma coisa, nós estávamos trocando uma ideia no galpão uma vez, não sei se foi no galpão, no refeitório, eu não lembro que a gente estava conversando aí você em algum lugar, você falou uma coisa que eu vejo que acontece, pô. Okay. Tipo assim, eu lembro que a gente estava trocando uma ideia, era o mesmo assunto, só que você usou um termo mais técnico. E assim, tem empresa que ela cresce pra caramba, ela cresce, por um lado é bom, mas por outro lado existe você também aumenta o risco de acontecer bastante coisas, escambau e tal. E eu até falei que tinha aquela diferença, tipo assim, de crescer e inchar, né? Crescer e inchar. Tem a diferença de crescer para inchar, uma coisa que é aquela coisa que é orgânica e aquela coisa que é mentirosa, que é quando você enche. E tem lugar que eu passo assim, eu olho, eu lembro dessa conversa que a gente teve uma vez, a gente falando disso daí, que se a cabeça do pessoal lá de cima não crescer conforme a empresa tá crescendo, é tiro no pé, cara. Então, a gente tinha falado até 2010, até 15, mais ou menos, essa questão da coleta seletiva, do meio ambiente, era pouco difundido. É uma coisa mais elitista, de um pessoal mais focado, mais fechado e tal. Aí no lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos... 2009, isso? Acho que 2000... Não, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, acho que ela foi implantada em 2009, não foi? 2009, né? É que teve um ano que ela... Para ela que ela pegou, acho que foi um ano depois. Aí ela começou... Só que isso aí foi em 2015 que começou mesmo... Que inflamou mesmo, que começou a pegar, né? Que aí foi muito embrião, né? Vai fazer tal, fechar os lixões, aquela coisa toda tal. Mas a questão de estar no papel escrito é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Aí os caras foram ver que, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Aí, puseram a bola no chão e vamos repensar. Então, quando houve explodiu a questão de gerenciamento, essa coisa toda, que aí a empresa explodiu, teve uma evolução, um crescimento, aí cresceu de forma meio que desordenada, né? Houve um crescimento muito grande. Então, as questões de cuidado com a segurança do trabalho foram que me negligenciadas, foram deixadas de lado, enfim. Não pensou no capital humano, na pessoa, no humano que está lá na operação do dia a dia. Então, quando você fala de segurança do trabalho, cara, é um trem que você tem que pensar. Segurança nada mais é do que um prevencionista, é um cara que prevê o acidente. Quando a gente entra, é que já faz um tempo que eu tô fora dessa... Não, mas tem um monte de coisa que eu aplico lá, que eu aprendi com você lá, pô. Então, se eu entrar dentro dessa sala aqui, quando eu entro, a minha profissão, ela já me dá uma... Se você vê um fiozinho ali desencapado, alguma coisa que está perto de alguma coisa, você já fala, pô, ali... E eu lembro de uma coisa que você falava também, que o pessoal costuma dizer até em reportagem, que é ridículo. O pessoal fala que eu peguei quando você falou, mano, que a gente trocou uma ideia, você falou assim, não existe risco de vida. Não, é risco de morte. Então, eu lembro que você falava assim, pô, o pessoal vai falar, fulano correu risco de vida, não sei o que, pau. Você falava, pô, não existe isso daí, é uma coisa... Risco de vida é muito bom. Não existe, né? Pô, risco de vida. Então, beleza, vamos correr esse risco toda hora. Saúde melhor ainda. Eu lembro que uma vez você falou isso daí, falou, podem prestar atenção que tem lugar, tem até emissora de TV, né, tal, que quando vai dar uma informação, a pessoa fala, fulano não corre mais risco de vida, não sei o quê. Eu fiquei assim, quando você falou, eu falei, é verdade, cara. Você está escrito, né? Eu comecei a observar. E é verdade. É verdade. Então, a parte de segurança é isso, é prever, cara. Você tem que ter enxergar o que o pessoal antever, né?
A turma não enxerga, mas o cara que estudou, a gente, né, estudamos ali, enfim, a gente enxerga o risco da coisa. O que pode acontecer, O que né? pode acontecer. Porque uma coisa é você falar, ó, por exemplo, acontece às vezes, quantas vezes já aconteceu isso, do pessoal cair no chão e morrer. Bate a cabeça e morre. Pô, o cara caiu e morreu. Só isso? É, só. Tá, mas como ele caiu? Ah, ele escorregou, Aí ele tava de tênis ou de bota? tênis de bota, o chão estava oleoso, molhado, tinha graxa, Tinha óleo, tinha não sei né? o quê. Se tinha óleo, porque ele não jogou aquela pozinho de madeira lá. Aquela... Tinha alguma coisa que fez ele escorregar. Ele tava carregando alguma coisa, tava... Aí ele escorregou, caiu, bateu a cabeça. Aonde? Na guia. Enfim. Então a gente chama isso de dinâmica do acidente. É avaliar, é chegar na cena do acidente e enxergar o que. Aí você falou que tem um negócio que vocês fazem também, um estudo que é de trás pra frente, né? Tipo um bagulho pra, assim, pra saber onde começou a origem de tudo. A dinâmica do acidente. Você tem que enxergar. Você tem que vir atrás e não só enxergar o acidente. O cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Não. Tá, isso é o que tá ali, que a gente tá vendo. Mas e por trás? O que aconteceu? Então a gente tem essa noção de prevenção. É olhar e antever isso. Cara, tem técnicas para isso, né? Tem que ter essa prevenção. Então é isso. Então, só que isso custa caro. Putz, isso que eu ia perguntar, empresas. mano. O pessoal deve ser... A empresa acha que é caro. Que é um cara que fica lá dentro só para encher o saco do fogo. Que é mais ou menos o rótulo que vocês pegam, né? Vocês acabam... O técnico de segurança é um cara muito mal enxergado. Nesse sentido. Os caras acham que... Vocês são um anjo da guarda ali e a galera não, diz... um mal necessário. É um cara que... Assim, é o chato. É pouca... Assim, se você for para as grandes multinacionais, os caras têm uma cultura mais de segurança. Agora, nas pequenas empresas, cara, eles não querem saber. Porque ou é muito papel. Então, o cara tem que chegar... Antes era PPRA, hoje em dia é o PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco. Hoje não existe mais o PPRA. Então, o cara só quer documento. Faz o PPRA, o PGR para mim. Você faz, aí o cara engaveta. Só que aquilo é um documento que já foi pensado na tua atividade, foi pensado ali no dia a dia do colaborador, enxergou os riscos deles, né? E aquele documento é para você olhar e implantar. Entende? É para chegar ali e implantar ele aquilo que está ali dentro daquele documento. Não, o camarada aguarda. Daqui um ano venceu, eu renovo. Putz. Mas lá na atividade, muitas das empresas... Caga pro bagulho assim. Caga. Na reciclagem, no setor de reciclagem, pior. O risco é pior. É pior, porque é um trabalho muito manual, muitas ferramentas improvisadas. O público que trabalha nessa área, assim, infelizmente, é um público que tem um grau capital de intelectual limitado. Muito limitado, né? E algumas empresas, né? Os grandes gestores dessas empresas, não, culturalmente, já vem fazendo aquilo desde... Cada vez o cara nasceu dentro da empresa. Meu pai fazia, meu avô fazia. Tipo, as gambiarras, assim, aqueles improvisos. Vamos embora, toca o barco, segue a vida. Então aí quando ele se depara que ele começa a crescer, que ele vai ter que se adequar perante as leis trabalhistas, as leis, né, de segurança do trabalho, aí ele tem esse problema. Aí acontece esse embate. Aí ele enxerga o técnico. Vou contratar esse cara porque a legislação me obriga. Só que ele não quer que você faça o seu trabalho direito. De jeito nenhum. Ele quer que você faça do jeito dele. Do jeito dele. Ele quer que você burle a lei, ele quer que você burle as normas. Mas você consegue entender porque isso daí? Eu tenho uma ideia, mano. Não sei se eu tô certo na ideia que eu tenho. Porque é o seguinte, eu lembro porque lá a gente trocava muita ideia sobre isso daí. Que eu te falei assim, quantas vezes você me chamou a atenção lá? Várias? E eu ouvi porque eu falei, eu sei que eu tô errado, mas eu preciso produzir. Sei. Lembra que eu falei, eu preciso produzir. Então, uma empresa que ela não produz, principalmente quem trabalha na reciclagem, como é que você ganha dinheiro? O pessoal da reciclagem é pauleira, madeirada, você não pode parar nem para ir no banheiro. Você tem que ir ali, você caceta ali e põe pra torar. Cara, você acha que o cara vai usar uma prensa aquela cheia de sensor que você colocava lá para trabalhar com ela
que ela desce de maneira lenta lá, porque se ela estiver aberta ela não vai descer. Todo mundo entende que aquilo ali é uma baita segurança, aquilo ali que Sim, não, sim. não tem como o cara se machucar operando uma máquina daquela. Um exemplo que eu tô dando. É. Mas se acha que ele se puder pegar uma outra, que ela vai apertar, que ela vai descer, ele vai querer aquela. Então, você tocou um ponto importante. Lembra quando a gente falou que quando houve o boom da gerenciamento, enfim? Quando eu tenho uma empresa dessa que eu vou implantar dentro de uma grande multinacional ou de uma outra empresa, ela me obriga a colocar todas as regras de segurança. Eu vou lá e implanto. Por que eu não implanto dentro da minha planta? Só lá. Então você entende? Esse link entre produção e segurança dá para fazer. Dá para fazer muito bem. Isso são... Mas aí o recurso, no caso de quem está operando, ele tem que te atender ali. Porque, assim, eu vou tentar explicar de um jeito mais simples, que eu já ouvi, não eu ouvi, mas eu ouvi uma pessoa chamar a atenção da outra que a produção dela caiu. Falou, o setor de tal pessoa caiu a produção e tal. Eu falei, mas eles estão operando do jeito correto ali, para eles não correrem nenhum risco de acidente, não correr risco de acontecer alguma coisa ruim com eles ali. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, tá ligado? É um resultado que você tem. E aí aquela pessoa que está operando, se ela depende da produção para ela aumentar a remuneração dela, ela não vai produzir. Ela fala o quê? Quanto? Você sabe muito bem, você deve ter catado vários jumpzinhos e máquina por aí, improvisado. Então, os caras te via, já ficava em choque, tinha que esconder imã, só via nego com imã no bolso. Eu já vi e os cambal, o Daniel tá vindo, pum, imã no bolso. Acontece essas coisas, por quê? Dentro da... Aí, tipo assim, você tem uma empresa ali que ela quer trabalhar da maneira correta. Só que o camarada vai operar ali, ele vai dar produção, só que a produção é insuficiente. Ele vai tomar uma chamada de atenção porque ele está operando daquele jeito. Tipo, ele fica no meio ali entre não correr um risco de se lascar e ele vai produzir pouco e vai tomar chamada de atenção, entendeu? É esse meio termo aí que tipo, é difícil pra caramba de entender. É por isso que na hora de implantar o equipamento ou a máquina lá, tem que se pensar em tudo isso. Cara, eu preciso produzir X. Mas para produzir X, eu tenho uma peça importante aqui, que é o meu capital humano, que é o meu que é o operador ali. Ele vai estar aqui. Como que eu consigo produzir X com segurança? Isso tem que ser pensado. Tá? E isso dá para fazer. Isso é uma questão de se sentar e pensar na hora, porque não dá. É como você diz, trocar a roda do carro andando. Com ele em movimento. Aí eu implanto o equipamento, já pensando em produzir, só que para produzir eu tenho que pensar na pessoa que vai estar lá, no humano que está lá, no operador. Eu não pensei nisso. E agora? Porque todas as máquinas, por questão de lei, legislação, norma, né, a BNT, enfim, ela tem que ser pensada na concepção. Se você for ler a norma NR12 lá, né, e os seus anexos, enfim, e as normas, a BNT, enfim, todas as normas, enfim, que trata-se de equipamentos, você vai ver dentro dela e nos manuais, também ela já vem pensando no operador. Ela já vem lá a esse pensamento de segurança e como operar com segurança, certo? Só que quando eu implanto, eu não penso nesse cara. Eu só penso em produzir. Existe hoje tanta tecnologia e que dá para se pensar nisso. Às vezes a gente pensa em tantos meios, sensores, máquinas, esteira, trituradores, moinhos, enfim, lavadoras, secadoras, extrusoras. E quem vai operar isso? Alguém tem que estar ali para dar o play, né? Alguém tem que dar o play, velho. E se ela dá um pau, alguém tem que estar lá. E esse cara tem que ser pensado nele. Não é qualquer pessoa que você pode colocar numa função dessas, tá? Então, linkar. Eu preciso produzir, mas eu preciso produzir com segurança. Porque um acidente, enfim, que houver ali, o custo, até eu conseguir... por exemplo, eu tenho um profissional lá, se você tiver um profissional, você, que é um cara lá da linha de produção, certo? Se você se acidenta dentro de onde você está hoje, está lá, vai virar um caos, certo? Uhum. Você é o responsável daquela área. Você tem outro cara para assumir com a sua mesma capacidade que você? Não. Olha, você entendeu? Uhum. Olha o problema aí. Então, eu vou ter parada de produção,
Dias parado. Não, eu entendi, Máquina você falou, parada. eu entendi tudinho. Mas você acha que isso entra na cabeça do... Não entra. Ah, Mas isso não entra. é por isso que eu tô falando. Não, É esse o conflito cara não aí quer que saber. gera, porra. Não. Não entra O na cabeça empresário do não quer pessoal saber. nem a pau. Ele quer produzir. Isso que eu tô te falando. E até porque ainda cobra ainda da pessoa que tá produzindo pouco. Ele quer produzir. E às vezes você fala assim, você linka a renda da pessoa pela produção. Porra, cara, o nego vai mandar com imã no bolso mesmo, escondido em alguma coisa. O pessoal vai tirar, vai meter jump em tudo pra ganhar tempo, porque ganha por produção. Só que É triste você é saber que a triste. pessoa pode se lascar e, porra, Quantas mano, às vezes eu vezes... peguei operadores de empilhadeira erguendo gente a 5 metros de Em altura em alguns no lugares, garfo da em empilhadeira. alguns lugares isso é cultura, né? Se o cara escapa dali, filho, é morte instantânea. É. E que se não acontecer uma morte, acontece um acidente que vai deixar o cara muito ferrado. Sequelado pro resto da vida. Aí, por trás desse ser, existe uma mãe, um pai, uma esposa, Tem uma um família. filho, um neto, sei lá, que depende dele para sustentá-lo, para alimentar, para pagar um aluguel, uma água, uma luz, vestir, comer, enfim. Como fica isso? Aí entra a parte psicológica desse cara, da família. Enfim, se você for entrevistar alguém que já foi acidentado, cara, você entrevista o cara e a família, você vai entender o trauma psicológico que fica nessa família. Porque envolve tudo, não só a questão de saúde, mas financeira, enfim, um monte de outras coisas. E a empresa por si, se ela sofrer um dano trabalhista, uma ação trabalhista, ela vai ter que arcar com aquilo. Às vezes, cara, tem um custo pequeno, às vezes tem um custo muito alto. Mas o prejuízo maior é pro operador. Maior, porque ela põe outro no lugar. Ela substitui, né? Você trocar, você sai hoje, amanhã tem outro soldado. Tem uma coisa, não sei se você conhece, eu infelizmente, ano passado, eu conheci a história, não foi nem que me contaram. E assim, a falta de prevenção das máquinas, assim, de equipamentos, essas coisas, manutenção preventiva, putz, cara, porra, eu presenciei uma situação, não vi na hora, mas um cara ligou pra mim e falou, eu preciso de uma indicação de alguém pra fazer a manutenção no moinho meu aqui. Vem dar um pulo aqui pra você ver. Eu fui lá, conversei com o cara, olhei o moinho, bom, e falei pra ele, pô, vou te passar o contato de um cara que pode arrumar pra você esse equipamento e deixar pro filé. Aí ele virou pra mim e falou, se for o mesmo que seu irmão me passou, sem chance. Porque ele conhece meu irmão, né? Pô, se for o mesmo que, tipo, não quero não. Falei, por quê? Falei, porque o cara é muito caro. Eu falei, mas calma aí, fulano. Falei, calma aí, fulano. Se você não quer colocar a máquina da hora pra rodar, esse cara fez um trabalho lá da hora. O trampo do cara é maravilhoso. O cara não, esse cara é muito caro, não sei o que, eu vou... Falei, tá bom. Viajei. No meio da minha viagem, meu irmão mandou uma mensagem. Falou, aconteceu um acidente lá no depósito do fulano e tal. O rapaz lá, mano, machucou a mão legal no moinho e tal. Fiquei assim, falei, putz. Você entendeu? Fiquei imaginando. Falei, pô, como é que o cara machucou a mão no moinho? Porque a gente... Você lembra lá, a gente trabalhou com moinho e tal. Você fala, meu, como é que o cara enfiou a mão? Não dá por causa da garganta. Mas o que esse cara fez e tal? Aí voltei. Aí fui lá nesse cara fazer alguma coisa. Acho que ele tava com Sangel lá, um negócio assim. Eu fui lá, vi lá pra ele. Aí eu perguntei pra ele o que tinha acontecido. Olha só como ele ficou arrependido tal e tal. O moinho dele não tinha um protetor de tela. Você suspende a tela e trava. Não tinha. O que ele fez? É que sucateiro, mano. Plastiqueiro é uma raça que tem que ser estudados, cara. Maioria. Pela NASA. Porra, é a maioria. O que ele fez? Ele colocou a tela e colocou uma madeira. Cutucado embaixo. Não, ele agravou, por quê? Porque ele colocou uma pessoa nova. Porque eu perguntei pra ele, ele falou, como que o cara machucou a mão? Sendo que ele pulou lá dentro pra desenroscar uma peça, o que ele fez? Aí ele me explicou, ele falou, não, lembra a madeira que tava ali encostada? Então, aquela madeira às vezes escapava. Aí tinha que subir a tela. Meu coração já foi tipo, porque eu falei, mano, o cara foi começar a moer, eu falei, mas você explicou pro cara? Ele falou, eu falei pro cara como é que era, mas eu falei, você ficou do lado do cara? Ele falou, não, eu expliquei pro cara e tal. Caiu, ele em vez de desligar o moinho, cara, ele foi subir a tela com o moinho ligado. Uma vez triste, cara. Eu fui fazer um serviço, numa empresa aí, fui fazer uns fora. E
voltei, acho que eu tinha participado de uma reunião de segurança. Quando eu voltei, essa empresa tinha adquirido um baita de um equipamento extraordinário, um troço muito grande, um triturador imenso. Ia triturar cartão de crédito de um banco aí que trouxe para triturar, enfim, destruir. Beleza. O pessoal alimentou esse moinho e colocaram tanto cartão que travou. Tem que ter dosagem, você sabe, né? Não, Eu triturei, final do ano eu triturei. aí você já Cartão de crédito. faz alguns anos. Triturei né? agora. E esse troço travou. O que o pessoal fez? Abriu a tampa desse moinho, apertou a emergência dele. Legal. Era um moinho de faca? Ou era daqueles que esmaga, De tipo... rolo. Certo. Rolou com as castanholinhas lá. que Tipo nem um se- Lindner É um da Lindner, vida. isso, é um Lindner. Ergueu a tampa. Abriu. Colocaram dentro do equipamento um operador. Mãe, O cara lá Deus dentro. do céu. E aí só estava simplesmente o equipamento inativado pela Inversão de o emergência. botão de emergência. Só. Era simplesmente alguém resetar e o moinho Voltava a funcionar. rodar. E se eu não me engano, ele ainda tem um braço que empurra ainda e Um braço aperta, que né? empurra, que empurra, que é pra empurrar a borra, né? É. Pra borra chegar lá Fica e... pressionando lá nesse rotor aí. Nossa. Isso, exatamente. Então eu cheguei de cara, quando eu olhei aqui, eu falei, não acredito. E quem estava ao lado naquela época, se não me engano, tinha um dos gestores da empresa, de pé, olhando o que estava acontecendo. Que ele queria que produzisse, que tal, que não sei o que e tal. Aquele cara estava lá dentro, funcionário. Se aquele moinho, se alguém acidentalmente bate naquela... Destrava e aciona ele. Aciona o moinho. Cara, já era. O cara ia virar, porque jogava assim. Porque o negócio empurra, do jeito que empurra ali o Só material empurrar, ali. né? Não, é porque não tem como escapar, porque Não tem. o negócio tá pressionando e o outro tá rodando aqui. E vem. Não tem como. O rolo é imenso. Porque às vezes você joga uma borra ali, ela é grandona. É. Quando o negócio chega, encosta, a borra já acabou. Porque o negócio já estraçalhou tudo. Exatamente. O negócio daquilo, eu falei, não, isso eu não tô enxergando isso. Tem alguma piada aqui no negócio. Então, você entende? Deve ter visto coisa pra caramba. É coisa de ser, é um negócio meio surreal, você vê. Como que você coloca um profissional num risco desse? Ah, aconteceu um acidente. E não é nem, ali não seria nem acidente, porque crime. ali seria. Crime. Porque ali não tem como a pessoa escapar, certo? Ali seria Ali o óbito. camarada colocou o camarada. É óbito, não crime. tem como. Mas assim, tipo, não tem como a pessoa sair dali e achar que não vai, porque o negócio. Ele ia perder as pernas, no mínimo ali. No mínimo. Até alguém desligar, ele já tinha perdido as pernas. As pernas até o tronco. É, porque na hora que desliga o negócio para de muito empurrar. rápido. Mas é muito. Pô, a gente Até vê ele os perder negócios. a inércia, porque ele não tem a inércia, ele ligou, ele já vai. Até ele parar, filho, eu acho que não tinha nem... Não, porque o negócio vai roendo do lado, triturando, vai roendo. Aquela operação, a gente opera esse equipamento lá. Então já tinha Hoje, então, muito até por conselho teu, hoje em dia lá, esse equipamento que a gente opera, a tampa é diferente. né? A tampa é diferente. O acionamento dele é o botão de emergência. Ele tem um painel, tem uma outra trava e a gente ainda vai lá naquela chave principal e desarma o disjuntor dele. O certo é desarmar e colocar um cadeado, travar e... Não, tem isso, eu só tô resumindo, mas a gente tem isso porque você sempre batia nessa... Você elimina toda... Quando você elimina tudo isso daí, não tem como dar errado. o que mais que vai acontecer é com uma chave cortar, bater o dedo numa chave, uma chave que você vai bater em alguma coisa. Acidente. Aí sempre acontece, sempre vai ter... Você prevê, mas você não consegue 100%. Mas... E também esses lugares, quando eles estão... Quando você está fazendo um reparo numa máquina, alguma coisa, você tem que isolar também. Ninguém vai entrar ali. A própria não norma, vai aparecer uma pessoa do lado ali, do nada de um setor ali, não tem que estar ali. Se você pegar a norma NR12, que ela trata de máquinas e equipamentos, você vai ver que toda... até questão de acesso, de operação, de limitação de espaço, pintura de solo. Então, só isso já traz uma noção de segurança, espaçamento para o cara operar, ter espaço para ele colocar material alimentar, tirar, limpeza também, tudo. Manutenção só com profissionais habilitados e qualificados, enfim, pessoa com treinamento. Tem todas umas regrinhas
Que às vezes o cara, pô, o negócio é chato. Cara, não é. É só você ter noção das coisas. Dá pra funcionar. Isso daí eu sei que dá que hoje em dia a gente Você entendeu? trabalha desse jeito aí. Porque dá pra fazer. Conforme as coisas vão avançando, você tem que avançar junto. Não adianta Senão querer. você fica com a cabeça de amador. Você entendeu? Você não vira que você nunca é profissional nunca, né? Você tem que profissionalizar a coisa. Muitos moinhos hoje em dia, eu viajo, cara, vou em alguns lugares aí que eu falo pra você, É terrível. porra, cara. Eu ando muito também. Eu passo do lado, às vezes eu passo do lado de um moinho que não tem protetor de correia. Ainda existe trem, cara. Eu paro você do entendeu? lado, assim, eu afasto, eu falo, meu Deus do céu, esse Como negócio. que ainda existe um equipamento desse, com toda a tecnologia, com tudo. Vamos falar em tecnologia de equipamento, tecnologia de informação. E um certo? acessório que você pode fazer, e você não pode fazer um acessório Besta, daquele. um negócio besta, uma chapa. Você pode fazer um Vamos colocar acessório. lá. Você faz, produz aí no sucata, velho. Você... Protegeu lá, coloca lá uma tela E descontinuada. fiação, hein, que Daniel? o Eu cara- vejo muita fiação, Ah, mano. isso aí Muita é- coisa de. Essa coisa. Puta Mas que. ainda- Ainda bem que eu sou cagão, pô, bagulho ainda de mais energia, plastiqueiro, cara. né? Plastiqueiro Eu é. vejo cada Não, coisa. eu tava falando, não lembro com quem, cara. Cada Se você pegar um engenheiro de produção pra trabalhar com plástico, o cara, ele rasga o diploma dele, ele faz alguma Joga coisa, fora. porque o cara não consegue Joga entender como funciona esse trampo, porque esse mundo aqui É. é um mundo, acho que é diferente de tudo. Pelo É, menos sim. de muitas coisas que eu já vi de produção, é diferente de muita coisa plástica, cara. A começar pelo público. Se você pegar um cara hoje, inclusive agora eu tô fazendo, eu passei no vestibular para engenharia de produção. Tô tentando Parabéns, fazer, mano. tô tentando fazer, porque o trem fazer na estadual, fazer porque é muito online. Cara, eu não consigo, porque a minha vida é muito corrida durante o dia. Eu já acordo com o telefone na mão. Até uma semana atrás era 2, agora eu tô com um só. Toca um, toca o outro, toca um cliente, que não sei o que, blá, blá, blá. E o dia vai passando, você tem que ver carregamento, agendamento, ver um cliente novo, desenvolver material. Meu, é uma coisa de louco. Então, quando chega no final do dia, que é a hora de talvez fazer a aula, o telefone já tá tocando. Você tem Putz. programando amanhã ainda. Aí, Mas você desistiu ou não? Você tá fazendo? cara, eu tô quase desistindo. Porque eu vou fazer, mas se for presencial, tranquilo. Eu saio de casa, estava fazendo engenharia ambiental antes da pandemia. Estava indo super bem. Aí veio a pandemia, virou online. Falei, não, aí eu tranquei, desisti. Falei, não, online eu não faço, não consigo. Porque eu já passava o dia inteiro na tela do computador. Você lembra? O dia inteiro viajando, tela do computador, o dia inteiro, né, toda a documentação de segurança. Eu já não aguentava mais ver aquilo, já estava doente já. Eu já tinha problema de saúde, tinha que estar tomando remédio, enfim. Mas como era presencial, eu conseguia fazer. Porque E presencial é mais gostoso, pô. eu Você tenho que aprende ver o mais, pô. professor, eu tenho que ver ele, eu tenho Interagir que com sentir as pessoas, a estar do lousa, lado. o giz, seja lá a caneta, O canetão lá, ver a turma. trocar ideia com os caras. Agora, pessoal. em casa, cara, não dá, porque você chega em casa, tem família, você tem Tem que dar atenção pro dá filho, atenção, esposa e enfim, tal. aí tem os compromissos, eu sou cristão, tenho os meus dias de horário para a igreja, enfim, tudo isso eu não vou abrir mão Abdicar disso não vai valer a pena, né? Não vai valer a pena. Então, se for presencial, eu volto a fazer. Aí eu fiz o vestibular, passei para engenharia de produção, estou matriculado, fui na aula inaugural, fiz algumas aulas, estou tentando. Mas eu tô Engenharia de vendo que produção. não vai dar. Só por causa mas presencial eu consigo. Beleza. Então, essa questão da segurança, cara, ela foi muito negligenciada. Então você tem neguinho aí sem dedo, sem braço, sem mão, sem vida, perdeu a vida. Então, aí, isso daí famílias que perdeu o pai, mãe. vem de uma cultura que, né, eu acabei de dar o exemplo dessa situação desse rapaz que eu conheço. Quando o pessoal, o profissional, você pega um mecânico bom que vai fazer um trabalho no equipamento e o cara acha que tá caro. Não é, cara. O cara fala, pô, eu prefiro continuar essa gambiarra aqui porque sempre trabalhei assim e tal. Pra você mudar a cabeça dos caras que também tá. Pra você mudar a cabeça desses caras também é aquela coisa de não querer se profissionalizar, porque todos os caras acham caro, né? Acha caro. Só Que não é barato. O que aconteceu mas com você ele? tem um retorno. Ah, cara, ele, o maluco lá, decapitou a mão. Processo trabalhista, máquina parada, investigação, os caramba, tal. Não era pra ter feito antes? Ele tem que fazer a manutenção, não teve? Agora obrigado. E eu vou te falar uma coisa, mano. Eu vou Não te falar. fez. Não fez. Não fez e, tipo, não sei o que aconteceu lá, que eles
acoitaram, camuflaram, porque o cara também era um cara, tipo, que não entendia muito dessas coisas e tal, que é uma coisa que a reciclagem devia mudar esses caras, a cabeça desse pessoal, dar um pouquinho de conhecimento, ajudar o pessoal a desenvolver como pessoa, pô. Senão você, sabe, não sei qual é esse medo que o pessoal tem de deixar a galera lá de baixo, lá de se desenvolver como pessoa, crescer pra entender as coisas. Porque o cara, acho que pra ele ter uma limitação de conhecimento e tudo mais, acredito, pelo que eu entendi, a última vez que eu falei com ele acho que aposentou com alguma outra coisa aí. E ele se livrou da ação trabalhista do processo e tal, não sei o que, e fui lá, Mas de novo. E o operador? A mão dele. Então. O cara vai ficar sem mão pro resto da vida. Sairia muito mais caro, você vai lá, contrata o mecânico lá que vai fazer esse trabalho, cara. Exatamente. Você isenta, é o que você falou, quando você vem eliminando todo o risco que acontece, e é fiação daquele jeito, hein? Às vezes é uma proteção, um negócio besta, uma chapinha, um pedaço de ferro lá e tal. A fiação é eletrocalho, um eletroduto, colocou lá, acabou. Aí, às vezes, dependendo do equipamento, você fala, pô, é caro. Então, faz uma coisa primeiro, depois você faz a outra, depois você faz a... Mas faz o que é mais grave primeiro, que era, no caso, não tinha como não falar que isso era mais grave. O funcionário, eu já vi em uns lugares que eu trabalhei, funcionava com o dedo estourado. Por causa de uma... Como é o nome daquela máquina? Policorte, sabe? Sei. Artesanal. O cara adquiriu num lote de equipamentos, veio para a empresa, aí tinha que cortar uns cabos de fio lá, e o operador usando esse trem. Uns dias antes eu já tinha visto, aí eu falei, não usa equipamento, deixa esse trem aí no canto, isola isso, não utiliza. Tinha falado, acho que com a liderança lá do setor, coisa assim. Beleza. Um belo de um dia, o camarada me aparece com os dedos estourados. Estourou o dedo, mas pegou. Policorte, motor, o motor lá atrás, o rotor aqui na frente, que é o disco, e a alavanca. Sem proteção na correia. Ele trabalhando, a máquina não fixa no chão, ela tá andando. Ela não tá fixa, ela vibra, né? Começa a andar. O que ele fez? Pegou com a mão, a máquina ligada ainda, para arrumar. Quando ele fez isso, ele pôs o dedo onde? Entre a correia e a polia. Deu uma volta no dedo. Isso aqui, ó. Pegou. Daí quando não decapita, de todo jeito, fica só o ossinho pendurado. Esmaga tudo. Com a capina, o dedo do cara. Faz anos que eu vejo o cara. Depois ele saiu daí, sei lá o que houve lá. O dedo é aqui assim. Tinha ficado na época. Eu fui no hospital, acompanhei ele várias vezes, às vezes levar ele para casa, dele que teve alta, enfim. Sei que era um troço besta. Negócio besta. Era só ter colocado a proteção no equipamento, que já não poderia nem estar nem em operação. Mas se tivesse uma proteção, não teria acontecido. Teria evitado isso. Aquele equipamento não era para estar em operação, não ia existir mais aquilo. Pela tecnologia que a gente tem hoje, aquilo era para estar na sucata. Já era sucata. Foi resgatado para poder utilizar. Que é uma responsabilidade de quem gerencia isso aí também, da empresa, né? É responsabilidade da empresa. Não tem. Eu não sabia. Cara, se você, gestor, não sabe, mas você tem um encarregado, que é teu representante direto, tem toda uma. Isso daí você acha que os caras tiram muito um da reta do outro, assim? Tipo assim, fala assim, ó. Qualquer coisinha fala que o cara pegou sem ninguém saber. Tira. E, na verdade, já faz parte Faz parte de alguma cultura de alguns lugares. Agora, como é que você explica isso? Você é um técnico de segurança dentro lá, que você está lá para prever isso. Quando acontece, a empresa fala, eu tenho um técnico de segurança aí que é responsável por toda essa operação. Acontece muito isso. Caramba! Só que aí você vai puxar o histórico do funcionário. Beleza, esse funcionário, sei lá, fulano A. Cadê o treinamento dele para essa operação? Eu como técnico. Acontece na sua empresa, sei lá. Você vai falar, contratei o Daniel é meu técnico de segurança, está aqui dentro. Acidentou o fulano A lá. Você vai me responsabilizar. Certo? Sim, porque você é responsável pelo... Eu, quanto profissional, beleza. Quem for o funcionário? Tal. Que máquina ele estava operando?
X. Cara, eu não autorizei. Não dei, o cara não tem treinamento, não tem uma análise de risco para aquela, né, a PR, análise de risco daquela atividade dele, não tem autorização para fazer aquela operação, e além do mais, o equipamento é totalmente irregular. Então, você tem algumas situações que você consegue, estou falando de se livrar, mas você legalmente comprovar que eu não autorizei aquilo. Nesta empresa que eu estou te falando, eu nunca liberei nenhuma autorização de análise de risco para dentro da operação dela. Em momento nenhum, em nenhuma das atividades. Porque eu trabalhava e eu atendia as demandas externas. Internamente, a gente acabava que só... Né, já por conta disso, porque havia muitas irregularidades, e se você libera a atividade, você é responsável por ela. E se você não libera, você não é responsável do mesmo jeito? Não. Por você ser contratado da empresa como técnico de segurança? Mas eu não tinha nada dentro dela para ativa naquela atividade. Eu não tinha essa responsabilidade. Não tem documento nenhum dentro dela que comprova. O Daniel era o responsável por essa atividade. Então, às vezes você prestava um favor orientando. Não, assim, eu trabalhava... Porque fazia parte do seu trampo, você fala, pô, vou orientar aqui, porque faz parte do meu serviço, mas eu vou orientar. Já por conta disso, por conta de que eu não poderia assinar um documento responsável por aquela atividade, sabendo que aquele cara que operar... Então, assinatura vale pra caramba também. Você consegue comprar briga com a galera da produção e com os donos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque eu sabia, se desse a liberação, inclusive esse acidente, pra mim não me cobraram nada, porque não foi eu que liberei. Eu não dei o equipamento. E você não liberaria de jeito nenhum? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque você que responde, né? Quando você... Caramba, mano. A única coisa que eu chegava a assinar, para não falar nada dessa empresa, era a brigada de incêndio. O treinamento teórico, nem o prático. O teórico, o prático era feito na brigada. Eu participei dos juntos que você fez. Então, né? Você vai falar, pô, mas você não... Cara... Não tinha como eu dar a liberação da frente de trabalho. Externamente, sim. Tudo que a liberação de trabalho é que dava. Porque era dentro de empresas multinacionais, tudo bem direitinho. Se o funcionário não fizesse, ele ia embora. Tudo muito rigoroso. Aí sim. Mas internamente não tinha condições. Não tinha a mínima condição de fazer um negócio desse. Putz, cara. Então... a sua classe, vocês são odiados pelos operadores, pelo pessoal do chão de fábrica e a galera lá de cima também. O técnico de segurança ele é odiado pelo empresário, como um cara que só enche o saco, burocrata, mas não é isso. Mas quanto mais chato você for, você nem vê que você está trabalhando mais, pô. Para operador, o chão de fábrica, o cara lá, o colaborador, você é o cara chato que pega no pé dele. Só que não, você é um anjo da guarda do cara. Porque você está prevendo o que pode acontecer com ele. Você está tentando eliminar o risco de acidente ali. E para o empresário, enquanto ele não tiver... Imagina, se a gente for fazer na década da Revolução Industrial, quantos acidentes não houve, cara? Caso de besteira, quantas vezes foi mutilado, morto dentro de máquina, esmagado. Começou-se a pensar. Começou a pensar aí, cara, isso há muitos tempo atrás, desde Aristóteles, o cara começou a enxergar os problemas mineiros, enfim, estudar, ver o que acontecia, problemas pulmonares, respiratórios, enfim. Aí foi se criando a cultura. Aí veio a Era Vargas, em 1930, no Brasil, e aí foi se pensando na questão da teve prevenção. Pioneiros que te abriram esses caminhos aí para falar como melhorar um pouco a qualidade de vida do operador. Aí vem, enfim, as organizações... Você não trabalhou numa mineradora nem a pau, então? Ah, cara, hoje em dia tem tudo prevenção, né? Hoje em dia tem. Nas grandes, né? Você vai então, dessas pequenas que eu tô te falando, na carvoaria mesmo. Esquece. Aí, que os caras... Você vai trabalhando lá, todo só branquinho, só o olho, os dentes. O pulmão dos caras tá bem comprometido já. É produzir a qualquer custo? Não dá, né? Tem que pensar nisso. Então, para mudar essa cultura desse pessoal lá de cima dos empresários, então... De empresário não, acho que empresário tem que ter cabeça de empresário, né? O problema é quando o cara tem um CNPJ e acha que é empresário.
Que é uma diferença, uma porque diferença. você tem que ter uma cultura de empresário, que você Tem que não ter vai uma medir cultura. esforço para investir em segurança do trabalho Segurança do quando você tem, eu conheço depósito de reciclagem que nem extintor os caras querem colocar. Eu falo, não, mas tudo bem, você tem que contratar. Acho que tem um serviço todo que faz antes de pôr, vistoria, bombeiro, não sei o Você que e tem que tal. fazer o dimensionamento, né? Você tem que pegar, dimensionar o seu galpão, ver o que tipo de equipamento você tem, quais os riscos você tem. Ah, você tem lá painéis elétricos, é só papel, é só plástico, água. Ah, painel elétrico, vou colocar um pó, um A, um B, um CO2. C, um C. Tá, hoje em dia tem tecnologia, você coloca o ABC que já tem de todas as classes. Mas aí é tudo dimensionamento, é toda a regrinha, né? É a IT 17, se não me engano, 14, 17, não me lembro agora, do Corpo de Bombeiro, para você fazer todo o dimensionamento, né? Ali do seu galpão, né? Então tem um raio, a tantos metros, eu tenho que colocar um extintor de tal. Aí você tem que ver que tipo de equipamento você tem, né? É indústria química, isso tudo muda. Sempre tem que fazer a medição de megajoule, qual a capacidade de incêndio daquela estrutura. Rota de fuga. Rota de fuga, tem a medição de altura, por exemplo, fardo de plástico e papel. Você tem que medir a altura, largura, espaço, enfim, para você medir os megajoule. É tudo cálculo, um negocinho meio chato, mas dá para fazer. Não, o resultado é bom, pô. E você dimensiona, aí você coloca. Tá? Aí coloca o extintor, uma vez ao ano faz a manutenção. Ah, é caro. Deixa pegar fogo, fica mais barato. Os caras não pensam essa assim, semana não. aqui pegou fogo de um aqui, né? Não sei se foi Mariporã, não sei. Aqui na região da Grande São Paulo, incendiou tudo. E empresa de reciclagem? Reciclagem. Nossa, Incendiou tá queimando muito, pô. Muito. Você é louco. Eu sofri 3 já, sei como que é isso. Né? Então, eu sofri por causa da cooperativa, ela pegou. Falta de prevenção. Às vezes é um fio, cara. Um fio. Sabe uma coisa que eu aprendi com os que eu tive? Com os que eu tive. Estrutura. Porque vou falar só de um dos incêndios que eu tive, que eu sofri, na verdade, foi por causa que na beirada do córrego existe aqueles matos que a prefeitura corta, aquilo ali secou e a molecada brincando com fogo lá, fazendo, sei lá, pegou ali, subiu. E não tinha parede, não tinha muro, não tinha, só era alambrado com, sabe? É aquela coisa improvisada que... É a linha pop da vida. Não tem pra onde você correr ali. Do jeito que pegou, foi lindo ali. Pegou papel, pegou tudo e foi embora. Era o quê? Só papel e plástico. Então você imagina a bagaceira. A linha combustível. Não teve pra onde correr. Então, tipo assim, estrutura ajuda pra caramba. Ajuda. Então, você entendeu que era só uma prevenção? Qual era a sua prevenção? A prefeitura cortou, recolhe o mato. Você elimina o risco da sua... se você tivesse uma parede, você já mesmo poderia... sem a parede, se tivesse coletado o mato. Se tivesse tirado o mato. O mato. Pra que você vê depois o risco certinho do fogo subindo pelo mato. Você entendeu? É só tirar do mato. Balão que o pessoal solta, desce, pega fogo, enfim. Então, aí quando você vai analisar o acidente, sempre teve alguém falhou. Por incrível que pareça. Às vezes o pessoal não gosta de falar, mas tudo fala que foi falha do operador, do homem, do seu. Mas sempre tem uma falha, de alguém falhou. Alguém. Um avião caiu. Alguém da manutenção, ou o piloto, alguém falhou. Piloto, a manutenção, enfim. Ou o cara que era para trazer o parafuso para apertar, trouxe o parafuso errado, medida errada. Sei lá o que o cara for. que cuida de alguma... Sempre alguém falhou. Uma falha humana, não tem... Porque é um troço construído por mãos humanas. É suscetível a erros, né? Só que tem procedimentos. Tudo tem um procedimento para você seguir. Eliminar isso daí. E é isso daí que você falou, que gera custo. Que a empresa não consegue entender que são isso daí... vidas que não voltam mais. Você destrói uma família, você não consegue... São famílias aí. Por falta desse tipo por uma cultura dessa limitada que a maioria dos empresários tem. Caramba, mano. Você tá fazendo o que agora? Você tá na empresa lá que eu vejo lá seus posts? Eu tô na área de compras, tá? Na compra de aparas, né? De papel. Tô trabalhando. Eu vi lá seus status. Ali é gerenciamento também? De valoriza a reciclagem, gerenciamento. Tudo tem gerenciamento não, geral? Desculpa, não. Papel. Só para? Papel, só aparas. Tá? Só aparas. Hoje é só aparas e tá desenvolvendo algum projeto lá que eu
Não posso falar que eu não Sim, tenho você tá autorização para. desenvolvendo também, não A tem empresa problema. está desenvolvendo outro projeto que Bom, o dia que você logo, desenvolver, logo no vem aqui, pô. mercado vai tá O aí. dia que você troca ideia com a galera. Eu não sei se Tá. você pode trocar ideia com a galera. Não sei se quiser, vamos, vem aqui, troca, a gente traz uma galera, troca uma ideia sobre esse projeto, é Tá. bom pra caramba. Você também, E às vezes, é sete chaves, os caras querem inovar alguma coisa lá. tá inovando. Então a gente não tem, não tem nem Não, que tô falando. autorização da empresa. Quando desenvolver lá, e se for interessante divulgar isso daí, porque é legal, cara. A empresa tem bastante anos no mercado, aí, uns 40 e tantos anos. Tá né? onde? Localizado aonde? Itaquaquecetuba. Tem Itaquá. Itaquá, Campinas e Espírito Santo. Espírito Santo, pertinho. Pertinho do lado. Eu recebi a visita de um rapaz de Vitória. Assim que eu cheguei de viagem, recebi uns caras de Vitória, do Espírito Santo. Os caras vieram aqui. A gente foi dar um jet, cheguei, eles estão querendo comprar uma máquina, querendo investir lá para trabalhar com. Eles estão querendo agora fazer granulação de PE de baixa, lá de Apara. Os caras de sim. Vitória. Trocando uma ideia com os caras vieram aqui. Eles assistiram o canal lá, viram os negócios, entraram em contato, vieram aqui. Falei, porra. Então, aqui hoje é dia 26. 26. Tem até o dia 30 de agosto, eu ainda serei funcionário lá. Funcionário CLT. É quinta-feira, se não me engano. Quinta-feira. Então, sexta-feira eu já sou um profissional liberal. É? Tô saindo da empresa. Eu e meu filho fizemos mais o meu filho, né, apostou no mercado, montou um negócio e aí, para não dar conflito de interesse junto com a empresa que eu estou hoje, né, o CLT, então nós optamos junto eu e a empresa por acordo comum e eu ficar só com representação comercial. Desse esquema que vocês montaram. Então lá eu vou continuar o meu trabalho 100% do que eu faço hoje, sem nenhuma interferência, apenas não serei mais CLT. Então, vai ser contratado com prestador de serviços? Eu vou trabalhar, como é que diz? Free. Então, só fazer um free. Eu vou representar a empresa. Onde eu for, represento a empresa, valorizo e tal. No setor de aparelhos de papel. Tá? E vou ter a liberdade para ajudar meu filho agora. Foi uma coisa de comum acordo junto com a empresa, né? Era um projeto já antigo, que eu tinha, mas não tinha como tocar. Com ele, com você e com seu filho. Agora ele que cabeçou, falou, vou tocar, aí montamos galpão, montei galpão, investimos no negócio. Ele investiu, na verdade, né? Eu só estou mais orientando. Você tá administrando ali. Porque ele está começando agora? Começando agora. Então ele vai precisar de um cara igual você, pô. Ainda mais sendo pai. É isso. E aí eu vou então a partir do dia 30 de agosto eu estou de novo no mercado, mas... Fazendo freio. Aí eu vou estar livre vai estar rodando para tudo quanto é canto, onde tiver... Então, e assim, eu acabei de falar, os pessoal já souberam no mercado que eu vou estar, né, assim, de certa forma, fora do quadro de funcionário, né, legalmente, enfim, mas já fizeram, já chamaram, por enquanto não. Porque o profissional bom fica desempregado. Outros aparelhos já chamaram. O profissional bom fica desempregado, não, pô. Não, dificilmente você fica desempregado. Proposta de trabalho, proposta de valores, cara, não dá. Por enquanto não dá. Então é um projeto. Agora sim, eu vou ter que agora tocar, não vai ter jeito. Agora vem cabeçar com tudo. Eu vou estar junto com ele. E nem pode desistir do nada também, né? Se não estiver andando do jeito que você imagina também, desistir também é foda. Você tem que insistir. É um mercado que você sabe, melhor tanto quanto eu, que você tem um leque de opções muito grande. Então, assim, de certa forma foi bom, porque eu tiro uma amarra minha, porque eu não poderia estar trabalhando para uma empresa e fazer serviço para outras, enfim, desenvolver. Porque não é legal. Você é CLT também, né? A empresa é antiético. Eu me sentia muito também, mal, né? Eu ia me sentir muito mal fazer isso. Então, houve esse desligamento, dá aquela tristeza, né? Porque você, poxa vida, queria ficar na empresa, uma empresa muito boa, gosto muito de trabalhar lá. Mas é assim, depois eu meio que me confortei, porque eu não vou estar saindo da empresa. Eu vou estar apenas não fazendo parte do quadro da empresa legalmente. Mas você não vai se desvincular, né? Não vou desvincular. Você vai representar. Se o cara depois caiu na minha fala, Daniel, você não vai estar saindo da empresa, você vai estar na empresa. Só não tem o vínculo empregatício. Aí eu falei, poxa vida, legal, vamos embora.
Assim. Então eu vi que o mercado começou a dar uma Respirada? no sentido de que eu posso ter mais oportunidade. Entendeu? Então fica muito bom. Vai ficar um trem legal. De quando você começou lá com reciclagem lá atrás. Lá que você começou com o carrinho e tal. Aquele Daniel lá, tipo, é por causa daquele Daniel que você chegou onde você chegou agora, né? Isso daí você Sim. reconhece. Você faria tudo diferente, mano? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento de mercado que eu tenho hoje, isso porque eu fiquei por volta de uns 10, 12 anos fora do mercado. Trabalhava interno, né? E não era comercial, né? Você ficou fazendo não era comercial. Área de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então a cara só era burocrática. Então, saber que o mercado estava funcionando, compra, venda, o que está comprando, o que está vendendo, os valores, material para tal fulano, né? Enfim, a gama toda de papel, plástico, sucata, enfim. Eu perdi esse time, perdi esse... Você perde mesmo. Perdi. Então, quando eu voltei agora, eu sofri. Primeiro ano foi agora que eu comecei a ver onde que tá as coisas, reencontrar os caras que eu conhecia, reencontrar as empresas, muitas das coisas já mudaram. Aí que eu comecei, eu vi que mudou muito. Evoluiu a parte de, a gente fala, de a gama de material que o mercado está absorvendo, enfim, mas equipamento novo que equipamento tá novo. se operando. Mas o capital humano, cara, você acha que piorou? Está estagnado. Você acha que piorou? Você acha que está estagnado? Já não era bom. Já não era bom. Então não investiu no capital humano nessas áreas. Você vai ver que é o mesmo público. Puta, cara. Isso é ruim, cara. Eu sei que é ruim. Isso é ruim. Porque você tem uma puta evolução do mercado, mas o capital humano que opera aquele mercado não cresceu junto. Não precisa fazer Isso crescer, né? Eu tenho um esquema lá com o pessoal que trabalha junto comigo lá, da mesma equipe lá, que é assim, cara. Ali, se você quiser só resultado, pelo menos é uma filosofia que eu adotei pra mim lá. Que você tem que trazer aquela pessoa pro teu mundo. Porque se você quiser que a pessoa só opere, faça isso, não dá pra querer resultado diferente, fazer a mesma coisa. Você tem que fazer a pessoa melhorar e eu falar, cara, é o seguinte, a gente tá aqui nessa caminhada, o que você se desenvolver aqui, a possibilidade tua, ela aumenta no mercado de trabalho e você não é obrigado a ficar aqui. Por quê? Porque eu vou achar muito mais da hora se uma pessoa for trabalhar, que trabalhou comigo, como já aconteceu com umas 3, 4 pessoas que foram para um lugar trabalhar e falarem, não, eu comecei lá, tal, uma referência. Isso. Tipo, eu comecei lá, não entendia nada do que era plástico, eu não sabia nada, aí fiquei trabalhando com o Elton um tempinho lá, tempinho que dá 2 anos, 2 anos e meio. A pessoa aprende tudo, entende, aí vai, sai e volta e tal, e você, e além de tudo, cara, ó que negócio legal, você consegue parceiro. Você não cria um concorrente ou um inimigo, você cria um parceiro. Porque a pessoa começou com você ali e você só abriu assim e falou, mano, vou lapidar tua asa aqui pra você voar, vai embora. Só que eu vou falar pra você, isso daí é difícil. Porque de 10, você consegue fazer isso com 1, 2. Então, porque é uma questão cultural. O cara só tá preocupado, eu falo pros meus filhos às vezes. Eu tenho 3 filhos, né? Um de 26 e um de 24. Você tem um filho de 26 anos, 26 mano? Anos. Na verdade, ele não, é meu enteado. Ah, sim, é filho? É meu filho. Eu desde os 7 anos. Um de 24 e um de 16. Eu sempre falo para eles, filhos, ó. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Se a gente olhar em volta, as pessoas estão felizes em simplesmente de trabalhar a semana, chegar ao final de semana, ele tomar uma cerveja, comer um pedaço de carne, né? Enfim. E achar que você vai estar distraindo. Bater uma pelada ali. Bater a pelada e jogar uma bola. Jogar uma bola. E chegar. Cara, deu domingo fantástico, acabou fantástico, acabou o domingo. O final de semana. Essa é uma referência, certo? Ele volta para a rotina dele. E ele está feliz com isso. Eu não posso me contentar com isso. Não pode, de jeito nenhum. Não. É uma zona de conforto isso aí, né? E é ruim. A longo prazo isso é horrível. Ele chega em casa à tarde ou à noite, sai de madrugada, chega à noite,
A gente também faz isso, só que em mundos diferentes. O camarada chega sendo feito na televisão, vai ver bobagem, os programas. Não tem reality nada de shows bom assim, que vai acrescentar só na vida dele. destrói a mente da família, de todo mundo. Ele não evolui. Não lê um livro, não procura ler um curso. E hoje em dia tem tanto recurso, né? O cara pode ver um documentário, o cara pode ver estar dentro do ônibus, o cara vê um fone de ouvido e uma telinha, ele vem fazendo um curso. Ele vem adquirindo conhecimento para crescer na vida. E se for uma coisa que não é legal para ele, ele já desiste, logo ele vai procurar outra, né? É instantâneo o negócio. Não gostei. A informação que o cara pega aqui, fica assim, ele nem viu o que era. Aí quando é uma bobagem para dar risada, um TikTok da vida, não que às vezes não que não tenha conteúdos bons lá, tem bons, que para dar risada ele vem lá, perde tempo. Não vai, costuma-se dizer que é uma cultura inútil, né? É uma cultura inútil. É aquilo que a gente estava falando antes de entrar. O cara é programado, às vezes, até desde o berço. Eu sei que desde a escola eu sei que já começa essa programação. Desde o berço. Você virar peão, escambau, essas coisas. A ser limitado, a ser só ter aquilo, e só aquilo, e só aquilo, e ele vai passar para o filho. Você vai ter que ter aquilo, o filho passa para o neto, e aí vai indo. Então, meu pai tinha uma frase. Falou, filho, enquanto você trabalhar para os outros, de pinhão, você nunca vai ter nada. Meu pai nunca... se eu pegar, trouxer a CLT do meu pai tinha. O cara trabalhou na época que emprego procurava. O empresário ia atrás. Cara. Ele não tem registro na carteira. Pouquíssimo. Bem pouco. Sempre foi um cara profissional liberal. Teve os altos e baixos? Teve. Mas profissional liberal. Mas foi um cara, e hoje em dia quem faz isso é aquela pessoa que não tem medo de responsabilidade. Cara trabalhador. Faleceu, teve um infarto fulminante. Num dia que ele faleceu, em cima da mesa, na casa, no apartamento que ele mora, minha mãe mora lá hoje, mora ainda, estava a mochila dele e os negócios dele para sair de manhãzinho para trabalhar. O pai infartou 1h da madrugada. 4h30 levantava para sair, para cuidar das coisas dele. E o pai aposentado, mas não conseguia parar. Ele já tinha uma rede de contatos dele, de empresa que fornecia material para ele. Ele fazia uma limpeza, ele cuidava do descarte das empresas. Então ele não parou. Não parava. É um cara que sempre ativo. Mas também tem aquela coisa assim, a pessoa tem que aproveitar também mais, curtir mais, passar mais tempo. Então, ele tinha isso. 2h da tarde estava em casa já. Para cuidar da minha mãe, que mora, né, os dois. Os compromissos dele, né, cristão, enfim. Então ele tinha uma vida tranquila. Um cara com 70 anos que já veio lá do meio do mato, enfim, não tem aquela... Ele não voltou para a origem. Geralmente o pessoal, não sei se mudou, o pessoal não... De Alagoas, você falou que seu pai... A gente morava em Alagoas, fomos pro Mato Grosso. Ele não voltou para Alagoas, até porque acho que o lugar pacato ia matar ele rapidinho. Não tinha mais perspectiva, né, para poder... Lugar muito pacato, muito calmo, o cara acostumou com aquela coisa intensa de... E aqui ele construiu a vida dele. Comprou casa, tudo que ele tinha aqui. Foi conquistado aqui. Ele conquistou aqui. Da onde? Do lixo. Da reciclagem. Que não é lixo. Que é um resíduo reciclável. Tem uma frase de um ex-prefeito de Paulínia, um cara que eu conheci, nem lembro mais o nome do cara, foi tanta gente que passou, que ele dizia que lixo não existe, são materiais depositados em locais inapropriados. Ele tinha essa frase. Isso gravei na minha mente. É um ex-prefeito de Paulínia. Isso daí é verdade. Então ele dizia isso. Então isso é uma grande verdade. Enfim, cara, e aí estamos aí para esse novo projeto que vamos desenvolver. Vai dar início. Tem mais ou menos ideia de quando começa esse novo projeto? Dentro dessa área da reciclagem? Já tem. Já tá startado. Tá no esquema? Então, depois você troca ideia, tem mano. Tem firma aberta, tem tudo. Tem documentação, tem tudo. Tem tudo. Toda a minha experiência de que eu tive dentro da empresa que eu trabalhei, enfim, de documentação, de legislação, buscar documento, legalizar a empresa, eu fiz tudo para o meu filho. Tudo. Todas as licenças. Você fala, eu preciso entrar dentro de uma grande empresa. Tem lá. Eu não tenho equipamento, estrutura. Mas, documentalmente, estou totalmente legalizado. 100%.
É que tipo, você é o cara que sempre corre atrás disso pros outros, né, pô? Os outros, por que não fazer pra Você mim? não vai fazer, ainda vai caprichar. Eu não sei se todo ano essa burocracia ela fica mais detalhada, implica com mais documentação, coisas Sempre assim. tem coisa nova, né? Você tem que acompanhar o mercado. Tá sempre evoluindo as questões. O apelo ambiental, todas essas coisas sempre empurra para. Esses freela que você pretende fazer futuro, por exemplo, um cara quer montar um comércio de reciclagem, alguma coisa assim, precisa de todas as licenças, assim. Eu dou suporte para ele. Você pensou em montar uma para você? Do seu paralelo, quando você fala que você tem um paralelo ligado a isso daí também? Consultoria, essas Não, coisas? a empresa já está liberada para isso. Dar gerenciamento e consultoria. Então, Você desde já- um treinamento de segurança do trabalho, documentação de licença, isso aí eu corro atrás. Então, porque Tá, eu acho que o que eu não, falta o que eu não esse consegui profissionalismo. tem parceiros que faz. Então eu criei uma rede de parceiros que tem. Inclusive a gente tem um rapaz que eu estou dando um suporte agora. Ele está para entrar numa empresa grande pra caramba. Inclusive ele quase desistiu. Eu vou desistir. Eu falei, cara, vamos lá. Dei um suporte para ele, dei um treinamento pessoal, tem uma documentação que precisa. Calma aí, vamos lá. Tô dando esse Vai suporte. lá, suponhamos que eu queira montar uma empresa que vai fazer gerenciamento de resíduo. Eu sei que não é tão simples quanto parece. Não né? é. Mas eu vou montar algum comércio, alguma coisa que vai me capacitar de coletar resíduos em alguns lugares. Eu sei que eles vão contratar a empresa que faz gerenciamento, por causa daquela estrutura toda, aqueles equipamentos e tal. A pessoa, quando ela não tem, só tem um CNPJ. E a inscrição Precisa tirar as estadual. licenças. Aí, tipo, pô, tô precisando aqui. Daniel, você consegue agilizar isso pra A pessoa gente ali? consegue. Algumas coisas assim. O que eu não consegui, eu tenho parceiros que faz. Eu vou te dar o canal certinho. Falar, essa pessoa vai fazer isso pra você. IBAMA, CETESB, o AVCB, Corpo de Bombeiro, licença de funcionamento, Sinistro, Sigor, Puta, CTRE. Sigor é mais recente agora, né? Que implantaram agora. Sinistro, Sigor e o CTRE, que é de São Paulo, né? São três plataformas. Município que não tem, você usa a Sigor. Se o estado não tem, você usa o Sinistro, que é o nacional. Porra, interessante, cara. Só tomara que mentalize na cabeça do povo. Seu irmão tava... ele tinha dado um suporte a alguma coisa. Isso, eu lembro que ele tá numa correria doida aí e tal. Não faz tempo que eu não converso com ele sobre essas coisas. Assim, ele tava no município, ele veio pra outro agora. Ele não, no caso, né? A esposa dele. Ele Sim. só dá um suporte lá e tal, que ele tem o emprego dele. Mas eu acho que para quem vai iniciar a trabalhar com reciclagem deveria entender que por trás existe não é que nem tanta antes, coisa, abre pô. um depósito lá e vou um terreno, joga uma coloca lona uma balança não. lá e vou ficar comprando porque Hoje o em negócio dia não tá tão simples você vai não. ter a prefeitura na tua porta. Você vai ter E nada tudo. como você trabalhar de uma maneira segura, Legalzinho. porra. Isso daí parece que até rende mais o serviço, parece que você trabalha com a cabeça mais tranquila, você não tem problema de fiscalização. Acho que quando você vai trabalhar, que você coloca a cabeça no travesseiro, que você fala, pô, consigo tudo dormir, legalzinho. você dorme tranquilo com essa documentação em dia aí. Tudo legal. Acho que... E é um mercado que está em expansão, né, cara? Esse mercado tem muita oportunidade ainda. Então, eu ia falar agora, tem muito oportunista também, viu? Esse tá cheio. Esse tá cheio. Não é só, é melhor você pegar um cara que já foi sucateiro, né? Você pega um cara que já foi sucateiro, trabalhador que meteu a mão, e você transformar ele no gerenciador, do que você pegar uma pessoa crua e querer virar gerenciador de resíduo. É complicado. Porque o sucateiro, pelo menos, ele tem um entendimento daquilo que ele consegue aproveitar, a maneira que ele vai trabalhar correto, o tempo, que às vezes as pessoas pensam assim que você trabalhar com reciclagem, você tem que ter uma produção rápida, e aí a qualidade vai para os vinagres. O segredo está na segregação do trem, né? Então, Saber aí bem, tem segregar bem. isso, o pessoal não. Pelo menos, quem conversou comigo até hoje, falei com as meninas na outra vez que estava conversando com elas aqui, e me perguntam, fala, pô, se fosse para montar um depósito, eu tenho 10 mil, que hoje em dia praticamente não é quase nada para trabalhar com reciclagem. É uma carga de material que é uma carga. Mas, tipo, ela vai começar com 10 mil. Eu já falei para algumas pessoas, falei, você quer montar? Então faz o seguinte, vai trabalhar para uma pessoa primeiro na área, vai trabalhar para uma pessoa, seja peão. Eu usei a expressão assim, vai arrastar bag na lama,
Vai arrastar bag no sol, na chuva. Sujar as unhas. Suja a unha, esquece a vaidade. Não isso, deixa teu ego esse, te levar lá pra cima, esse não. preconceito interno nosso. Quebra isso aí. Tem que quebrar. Aí sim, depois de uns 6, 7 meses que você estiver trabalhando, você começa a estudar para daqui a pouco você catar aqueles 10 contos que você tinha. Primeiro que se você ficar trabalhando 8 meses, um ano, você já aumentou mais aquele dinheiro que você tinha, você já não tem só 10, né? E aí você começa a trabalhar. Porque é ruim também quando você vê uma pessoa que ajunta aquele dinheiro todo e vai montar um depósito e quebra em 6 meses por falta de conhecimento, de experiência. Às vezes a pessoa só tem força de vontade, às vezes ela só tem dinheiro. O que eu investi até agora? Só na estrutura, que eu posso desmontar e levar embora, é minha. Não é dinheiro perdido. Que é um investimento bom, estrutura é bom. A documentação que eu tenho é minha. Né? Tá lá, meu filho, é documentação. Aonde eu quiser levar a empresa. Se eu montar o escritório e trazer aquela documentação para dentro do escritório, montar lá numa startup, já era. Nisso. Compra e a venda. Cara, você comprou, você vende. Não tão simples quanto a pessoa pensa que depende do produto. Que a pessoa entende depende do que tem um produto. Você tempo comprou, de você retorno. vende. Você vende. A pessoa tem que entender que não é porque você comprou que você tem que vender amanhã logo. Não, ou amanhã você não. querer... Tem que preparar. Você entendeu? tem que qualidade. E qualidade. O retorno vem. Você tem que... Vai ter. É uma equaçãozinha que se a pessoa fizer direitinho, não tem como dar errado. O problema é que as pessoas não têm essa paciência e não tem... Porque é imediatista. Aventureiro no mercado. Quebra o mercado, dá uma balançada no mercado. Na época da pandemia, o que houve? Muito aventureiro. Infracionou, ganharam dinheiro, compraram um monte de equipamento, fizeram besteira, elas estão quebrando. Por quê? Vendendo tudo que tem. Tem cara que está vendendo porteira fechada. Tudo. Eu vi bastante. Gastou muito dinheiro, ela está vendendo a troco de banana. Eu encontrei um amigo que faz? Que falou. Os grandes, que tem bala, na agulha, grana, vai lá e absorve. Traz pra cá. Quero 10, cara. Te dou 5 pra você sair do prejuízo. E o cara tem que pegar. Que Tem é o que pegar? Sobrou pra ele. Então, é a falta de conhecimento da pessoa, que ela deveria observar quem tá trabalhando. Vai trabalhar. A primeira coisa que eu falei, vai trabalhar porque dentro de um depósito. É uma ilusão de que, dá dinheiro. Mas não é o que o pessoal pensa. Não é, e também não é do assim, jeito, do jeito e não que é pensa. do jeito que o pessoal pensa. Não é? Pô, o cara cresceu. Cara, mas o cara não começou hoje, o cara tem história, décadas. Ninguém sabe o cara já passou pra ele chegar onde ele chegou ali, que Você ele entendeu? tem. Então, essa loucura na cabeça que quebrou muita gente. E é um dinheiro que o cara acaba ganhando e pensa que amanhã vai ter. E não tem. Quanto que tá hoje? Tô por fora, mas tá mais barato do que tava uns 2 anos atrás. Há uns anos atrás aqui valia 4, 5 reais. Tá muito mais barato que há 2 anos atrás. Tá R$2,80. Eu sei que, tipo assim, pra quem trabalha com aquela escolha que o pessoal compra aquele plástico todo misturado de ferro velho, hoje em dia tem plástico escolhido que tá o mesmo preço quando você vai comprar um misto hoje em dia. Baixou muito. É assim, aí tem aquela coisa, ou baixou muito ou voltou pro normal. Voltou pro normal. Essa é a colocação correta. Porque o pessoal fala, baixou. Calma aí, nego. Você tá há quanto tempo no mercado? Eu comecei na pandemia, então você não tá falando nada com nada. Você não conhece nada, cara. Você tá falando que abaixou, o bagulho tá voltando pro bagulho, tá normalizando. Uma hora todo mundo sabia que ia normalizar isso aí. Eu nunca vi o valor do material chegar desse valor. Nunca vi. Eu tô 23 anos nesse mercado. Em 2007 Desde eu também. 99, 2000 que eu não entrei. 23, 24. Nunca vi isso. Nem em 2007, né, que teve aquele negócio lá, acho que em 2007 ou 2000, não lembro, 2008 ou 2007, não lembro. Teve uma crise em 2008. Mas não chegou a esse tempo, faltou matéria-prima, mas não chegou a destrambelhar desse jeito aí, não. E gozado que nesse período aí, é que tomara a Deus que nunca mais tenha outra pandemia dessa, né? Tomara a Deus que nunca mais tenha, mas... Há quem diga que ainda foi Deus que criou, ainda bem que... Que mandaram, né? Que mandaram esse tem uns negócio loucos aí que falam que... Não, Deus me livre. Nossa, que é isso? Isso é cara desumano. E teve falta de qualidade, que eu acompanhei alguns casos aí, que a empresa teve que ser obrigada a comprar, porque não tinha matéria-prima, cara. Exatamente. É um negócio ruim. E eu ainda falava, não abraça isso aí, melhora, não sei o que, porque eu trabalho fazendo separação, você sabe. Então eu vou para muitos lugares fazer a separação. E tinha gente que falava, então não tá compensando fazer porque eu tô mandando do jeito que eu tô mandando. Eu falei, rapaz, isso daí vai normalizar, não vai ser tão da hora assim não. Não, vou mandar tudo.
acostumou Costumou ir agora. fazer isso aí e perdeu um tempo, né? É. Perdeu tempo, porque se tivesse aperfeiçoado quando era para aperfeiçoar lá atrás, quando era pra... hoje em dia não ia ter dificuldade para vender, porque agora eles estão filtrando legal ali o material com problema, que é o correto também, ninguém é obrigado a comprar qualidade. material tranqueira, né? Você paga Você tá por pagando pelo X que é material. X. E a galera que começou, principalmente na pandemia, não entende isso, não. Acha que os caras têm que comprar, porque comprava 2 anos atrás. O cara não entrou no mercado para ser um profissional do mercado. Ele entrou para ganhar um dinheiro porque ele estava sem fazer nada. Ele não... Atrapalhou, mas o cara ajudou. Tá na pandemia, ele não largou emprego para vir trabalhar com isso. Ele estava desempregado, já sem nada, ele achou uma válvula de escape. E aí ele... a grande maioria. Aí você para e lembra daquela tua história que você contou, que você ficou desempregado quando acabou a obra lá atrás, e você não teve que fazer, você catou o carrinho. Não, assim, não é que eu não tive. É que quando eu também, não sei se você percebeu o que eu falei. Quando eu entrei, meu pai lá, não é que eu não tive, já tinha outras oportunidades, mas como eu comecei a trabalhar, eu vi que dava. Você falou aqui que eu vou ficar. Aqui que eu vou ficar. Então, mas você primeiro entrou. Você não precisou de uma... Eu entrei pra ajudar ele e tal, aquela coisa toda. Foi, você entendeu como funcionava. E ele precisava é o que eu tô falando, diferente dos aventureiros que falou, dá dinheiro, então eu vou entrar aqui. Mas você viu que dava dinheiro porque você entrou no negócio. Construindo, você não viu o fulano trocar de carro ou melhorar a casa dele e falou, o cara tá... Vou entrar porque tá ganhando dinheiro. Lá embaixo, na Vila Prudente, na favela, então você não é porque o cara tá com o carro, não. Vai entrar. Não, é o que eu tô te falando. Tava lá, né? Os caras às vezes os caras vêem um caminhão carregado de fardo, os caras falam, nossa, os caras não, vou fazer isso daí que isso daí tá ganhando dinheiro. Realmente tá ganhando dinheiro, mas o cara comprou. Veio de graça pro cara. Vai vender e tem a margem dele. Tirar tudo, a margem é pequena e o cara tem que saber trabalhar com aquilo ali. Tem gente que vê e fala, não, fulano tá ganhando, eu vou ganhar também. Vai lá nessa daí. Não. Bagunça o mercado, desgrama tudo, ferra com todo mundo. Eu sinto pena de uns caras que, quando vai começar a trabalhar com reciclagem, os caras ficam com a ilusão de que o que passa na cabeça deles é o que acontece de fato. Não. Ixi, tem muita história por trás. Tem toda uma dinâmica. Não é assim, não. Você compra por X, vende por Y, e nesse meio aí que tá o problema. Entre você chegar e depois distribuir ele da maneira correta ali, Pô, eu já vi casamentos acabarem. Eu já vi, cara, casamentos acabarem por causa disso. Que nem agora, eu enxergo assim, não sei se eu tô pensando correto. Eu acho que agora é o momento. Para quem tem conhecimento, se manter no mercado. Porque você tem quem tem o material estocado, que precisa dar um escape, né? Atender, precisa escoar esse trem dali. E você tem empresas que absorvem, certo? Você tem que ter essa qualidade, pegar esse material, prepará-lo, que você tanto falou, para você atender a necessidade desse cara. Ele quer, mas ele quer... Estou nem falando da questão de preço, né, de valor. Às vezes ele quer um material de continuidade, ele quer continuidade no material com qualidade. Com qualidade. Esse cara que tem esse estoque, ele não está preocupado com qualidade, ele quer tirar dali, ele quer se livrar. Isso acontece, putz. E se você está aqui no meio e consegue qualificar esse material e entregar para esse cara que tá na outra ponta, você que está no meio, você arrumou um negócio. Isso, você tem uma dor de cabeça boa. Você arrumou um baita negócio. Eu sei, é mais ou menos o que eu faço, só que... Aqui está muito baixo o valor, aqui também, mas aqui você tem poder de negociação. Como que você vai ganhar aqui negociação? Qualificando esse material. Qualificando. Mais ou menos. Cara, vou te entregar um material X. Pra você ver. Tive uma oportunidade de um negócio, logo quando o meu filho abriu lá, ele começou lá no começo de umas pecinhas. Vou até contar muito aqui, que se alguém ver isso depois vai saber o que é. Então aqui tem uma serra nylon. PA. E eu falei, natural. Falei, caraca, esse trem tá aqui e tal. Um amigo ofereceu, eu falei,
deixa eu ver se alguém. Aí eu levei para alguns caras, tal, ó, isso aqui, é isso, material, PA, tal. Cara, você tem para quem vender? Tem. Em São Caetano tem um cara que absorve, tal, assim, ele paga bem. Você acredita que o troço deu assim, eu acho que deu uns 1000% lucro. Um negócio besta que eu nem sabia que. Você não tinha noção do que. Então, o cara que tinha um estoque jogado, ele queria que levasse aquilo embora. Dá um dinheiro aí só para meus funcionários. Que não é o negócio dele. O negócio dele era outro. Ele já ganhou muito dinheiro com outras coisas. Nós pegamos, levei o cara lá que conhecia do material, separou um por um. O cara queimou, cortava uma pecinha, uma por um. Nunca vi aquilo, queimando. Pau, esse é PA, esse é PP, esse é PA, PP, PA. Ligou pro cara que compra. O cara veio, olhou, falou, ó, vou comprar se for. O nome do cara é Douglas, um amigo. Se o Douglas separou e falou que eu vou comprar. Porque o cara confia nele. Isso. A gente tem muito isso aí, pô. Separou e levou, cara. Eu falei, caraca, como que pode esse troço dar? Você fica. Então, mas isso é um entre milhões, Isso. Não é todo dia. Sim. Ah, todo dia. Não, você tem dia que você não ganha nada. É isso. Por isso que, tipo, quando eu vou pro Norte e Nordeste, para lidar com o pessoal lá e falar, cara, capricha aqui na limpeza, vai para onde eu tô, eu mando de volta. Fala, não tá, isso daqui não é limpo, não. Não, mas isso aqui. Não, porque é o meu que tá na reta depois. Exatamente. Lá. Eu já tô indo levar pra uma pessoa que tá confiando no que eu faço. Isso, por isso eu falei, se eu tem chegar, um cara que tem, você tá no meio, tem quem absorve, você qualifica e tem um pessoal que entra nesse ramo de separação também, acha que é simples, só que é o seguinte, você tem que garantir para uma ponta que o material tá bom, você tem que garantir para outra ponta que ele vai receber. Vai receber, exatamente. Porque se você vender de jeito errado e não receber, aquela pessoa que é dona do material não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ela precisa receber o dela, que é o justo. É o justo. Você fica no meio ali, você tem que fazer uma coisa que, ou depois que já está tudo encaminhado, é menos difícil. Agora, quando você vai começar, que você não sabe quem é quem, e ninguém quer arriscar. Ninguém quer. Você tem que entregar um bom produto. Mas ninguém quer dar o primeiro passo, ninguém quer chegar assim, pô, eu vou meter as caras. Vai meter as caras com cautela, porque se você pode ferrar os dois lados e ainda se ferrar. Sim, é isso aí. Então, é um negócio, não é para amador. É que nem o pessoal diz, o Brasil não é para amador. Reciclagem não é para amador. reciclagem não é para amador. Foi-se o tempo que reciclagem era a subemprego, né? Não é aquela ideia de que o cara trabalha coitado, é um coitado, né? É o cara que vai trabalhar com lixo. Esse cara aí é lixeiro. É lixeiro, é um coitado, tadinho. Quantos negócios não tem hoje? Hoje a gente tá na balança comercial. A gente balança. E é um serviço essencial, que se não fosse pela reciclagem... Aonde que a gente mede a situação do país? No consumo que gera o consumo. Você olha o tanto que está consumindo. Se a reciclagem está ruim... É porque o país está dizendo... O país está ruim. Que eu não peguei essa fase, não. O país está ruim. Essa fase eu não peguei. É porque a gente tá, pelo menos o setor que a gente está essencial. Eu estou numa outra área de prestação de serviço. Então é que você não está enxergando. É que para mim não fala, o cenário que eu tô não faz com que eu enxergue isso, não faz com que eu enxergue, porque vai faltar, na verdade, me sobrecarrega. Porque chega mais. Isso, chega muito. O período que eu mais trabalhei foi na pandemia. É porque chegou. Então, mas o mercado eu medi pela embalagem. Se a embalagem tá ruim, isso quer dizer que a economia tá ruim. Eu tenho essa ideia aí também. Só que, tipo, o que eu tenho feito, o que eu faço, no caso, não me dá chance de observar lá fora. Você ficou meio... Porque não... Então. E mesmo quando alguém me... Assim, como que eu percebi um pouco? Às vezes eu fazia 3, 4 viagens por ano pra fora, norte, nordeste. Aí teve pandemia, todo mundo travou. Agora que, tipo, de um ano pra cá que comecei a voltar de novo, aí você faz 2, 3, 4 viagens por ano, que cada viagem dá 2 meses. Então, se você viaja 4 vezes por ano, você tem 8 meses. Você fica... Então, você tem que mesclar aquilo ali, porque senão você fica... É que você ficou muito só na prestação, né? Isso. Tem a equipe que é autogerenciável, que, tipo assim, hoje em dia é mais fácil não ficar ali, porque o pessoal já é independente, todo mundo já entendeu como funciona, que é aí que eu te falei que é onde dá trabalho. Para você caracterizar aquela equipe como uma identidade,
isso dá trabalho. É, que porque é roda gente roda pra caramba ali. demais. E aí quem entra, hoje em dia já pega pelas pessoas que estão lá. Que era muito Indica. difícil antes. Na indicação. E é difícil a pessoa ficar ali. Aí a gente tem hoje está muito difícil a mão de obra. Nossa. Muito horrível. Até pra quem Porque achava que era. Você tem uma situação no país hoje de uma questão de políticas sociais, enfim, que está injetando dinheiro, né, ali e tal. E essas pessoas não querem para frente trabalho. Elas ficam em casa, elas recebem. Elas não recebem sem fazer nada. Sem fazer nada. Só que tem por trás uma massa que está cada vez menor, trabalhando para sustentar um volume de gente maior. Para dar sequência Uma nesse hora tipo não vai de... fechar essa conta. Aí existe a questão da tecnologia. Vai ser desenvolver máquinas e equipamentos que vai substituir essa mão de obra. E quando esse cara for procurar essa mão de obra, ele não vai ter. Ele vai... Essa mão de obra não vai ter colocação no mercado. Colocação. Por quê? Porque ele perdeu esse time. Não houve a qualificação. Esse time tá demorando, viu? Porque tá demorando esse time, viu? Se bem que a gente já começa a sentir efeito disso aí já. Sim. Essa mão de obra ela vai vir procurar uma obra, porque uma hora vai acabar esse troço aí de tanta... É uma coisa mal elaborada, mas se você parar pra analisar, isso daí acomoda muita gente. Acomoda muita gente. E às vezes gente que não precisa disso daí acaba se beneficiando. Se você dá pra alguém que tá necessitado por um período... Por um período, até a pessoa... Legal. Muito bom. Isso é legal. Você não pode deixar a máquina parar. Agora, sempre... De onde vem esse recurso? Você acostuma a pessoa, uma hora a fonte seca, né? Aí, em paralelo, a tecnologia tá se desenvolvendo. Acho que o setor da reciclagem está sendo... Você vai nas feiras... Cara, eu lembro que eu ia naquelas feiras, antigamente, você vê lá aquelas prensinhas vertical, aqueles trocinhos, um trituradorzinho pequenininho que tinha que alimentar com a mão, né? Cara, você vê uma linha gigante. Você tá doido? Eu tava na feira, teve uma em março. Equipamento... Teve uma feira em março, é tudo CLP, painel de CLP, tudo. Eu tava na última feira agora em março. Automatizado, pressão, gravimetria. Só para você meter a mão ali naquele painel ali, você já tem que ter um conhecimento, então já não dá mais. Não dá mais. Já então, esse pessoal que tá lá atrás lá substituiu lá 10, 15 funcionários. Para uma pessoa qualificada ali dar o play. Uma linha de produção, de separação, automatizada, tudo. Então, essa mão de obra que deveria estar ocupada, esse cenário vai deixar de existir. Uma hora. Querendo ou não. Uma hora já era. Por falta de capacitação, agora vai ser falta de oportunidade. Por que eu vou contratar um funcionário se ele não precisa? A empilhadeira já foi um exemplo disso aí, né? A empilhadeira ela já foi estudada, já teve um exemplo disso daí, que você substituiu quantas? Tem CDs que ela é pro GPS. Ela trabalha sozinha. Então. Porra, cara, falar pra você, Daniel. A conversa foi top, mano. Gostei pra caramba. Deu nosso horário aqui, certo, João? Opa. Já trocamos uma ideia, passou rápido o tempo. Eu gostei pra caramba, velho. Porra. Vê aí com seu filho quando vocês colocar, quiser divulgar, fazer alguma coisa, cola aqui, pô, pra nós trocar uma ideia. Tá bom. Vai ser da hora. Você tava falando da VA, isso daí é lá onde você falou pra mim que passava lá em frente VPS, lá. Que era a antiga VA lá. Agora VPS. Eles estão fazendo um serviço de granulação lá, prestação de obra de granulação. Se tiver material pra granular lá, leva nos caras lá. Fala que tinha um cara que trabalhava aqui, chato pra caramba e tal. Que era eu no caso. Vai surgir bastante coisa. Vai, então, os caras ajudam a gente aí, tá dando uma força pra nós aí, agradecendo eles. Inclusive eu tenho lá no carro, eu devo ter umas 5 amostras pra você ver lá embaixo. Vejo, pô. A gente vê a amostra. Se for pra nós, nós tiver que reprocessar, agradecendo a galera aí. O meu parceiro, o Zé Mulato, onde eu costumo fazer minha tosa. Vou lá, parceirão lá, tudo Zona Leste aí. Aí, Mave. Que é nós aí fazendo prestação de serviço fora. Qualquer quebrada a gente tá indo, qualquer ferro velho. De ferro velho é a empresa de gerenciamento de resíduos. A gente tá encostando lá, fazendo tudo. Deixa eu ver quem mais que participou com a gente aqui. Atitude Recicla. Pô, gente boa demais. O Alex aqui da Zona Sul, aqui perto do aeroporto de Congonhas. Esse cara faz um trabalho top, cara. Conversei com ele. Ele vai vir aqui
faz um trabalho bacana, ele é individual, tá carreira solo também, você falou, eu lembrei dele, cara, ele tem a carroça dele, ele faz esse serviço em condomínio lá na Legal. Zona Sul. O cara é fantástico, cara, mano, gente assim que precisa. A professora, ela vai vir aqui também, professora Iene, e trabalha também, professora ainda trabalha vendendo semijoias, escambau, pra você ver como o salário do professor tá... Né? E era o salário que era para ser mais top, mas eu tô fazendo um trabalho individual com ela, uma coisa paralela para educação ambiental nas escolas. A gente já fez uma palestra junto, eu e ela me convidou ali em Guaianazes ali. Aí a gente se reuniu tem umas 2 semanas, a gente vai fazer uma coisa bacana lá, usando os resíduos sólidos e orgânicos. Legal. A gente vai distribuir. Tem bastante iniciativa nesse sentido aí, tem muita gente envolvida. E é isso aí. Agradecer também aqui, o João. Eu não sei como é que pronuncia o podcast, cara. Aquele nome. Como? Growth Sale. Growth Sale. Estúdio Growth Sale. Aqui no Tatuapé. Com o João aqui. Top. Estrutura maravilhosa, bacana. Daniel, cara, da hora mesmo ter te visto. Fazia tempo que eu não te via. Gostei. Legal. Obrigado aí. João, já era.